TGCast no ar, olha aí, ó. Lançamos o canal que vai viralizar em Viamão. Estamos aqui com o TGCast e nesse dia estamos aqui com o vereador Marquinhos. Alô, Thiago. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Lá um tempo atrás, tu me falava do projeto que tu tinha de ter um podcast. Falou que ia me trazer aqui. Tá aí. E cá estamos, né? Uma honra receber secretário-geral de governo, Rafael Bortoletti. Aí, vereador Marquinhos, gurizada nova aí na Câmara de Vereadores. Prazer estar aqui com vocês, aqui no TGCast. Rafael não é muito polêmico aqui, né? Não está muito polêmico a situação dele aqui na cidade. Então vamos dar início aí, né? Esse novo trabalho que estamos fazendo aí, que vamos tratar das questões políticas, empresários vamos trazer para cá, vamos trazer gente da arte, da cultura, da cidade e vamos fazer viralizar esse podcast aí para que possa os vianenses ser alcançados. Quero, antes de tudo, apresentar nossos patrocinadores, Rafa Sushi, certo? É um dos melhores aqui da cidade, aqui, Rafa Sushi, nosso parceiro, empreendedor, não tem somente aqui em Viamão, tem em Porto Alegre, Alvorada, tá patrocinando nós aí. O Rafael come sushi, o Marquinhos tinha que fazer um pão com... Não é petista, mas tinha que fazer um pouco de mortadela pra ele ali, né, Marquinhos? Confesso que prefiro galeto. Aí, ó, Rafa Sushi patrocinando. Também a Cause, olha aí, ó. De qualidade, tem que comprar, viu? Tem que modelo comprar isso aqui, olha, de qualidade ali. O modelo ali eu conheço. Thiago, muito... Já comprou, né? Não, muito bonito sushi, né? Diga-se de passagem. Top. Acho que eu vou ter que experimentar hoje aí, esse aí. Vai vir hoje? Top. Tu já tem Cause também, né? Já tenho também, mano. Já comprou na Cause aí? Conheço a marca, visto ela também. E é de Viamão. Nosso amigo Rafael aí. É isso aí. Grande abraço pro Rafael aí. Manda duas lá pra mim, M. Rafael tá nos olhando aqui agora. Oi, Rafael. Beleza? Manda duas M que a gente usa com o maior prazer. Duas M. E também nós temos aqui a Cellfix. Quebrou o telefone, capinha, película, chame a Cellfix. Ontem o André ficou sem telefone. O André Gutierrez ficou sem telefone, ele mandou pra Cellfix ali. Foi trocado o combo do XR dele. E aí a Cellfix também tá patrocinando esse podcast. Eu não consegui comer ainda, mas já quero passar já aqui pro Marquinhos. Marquinhos, vou dar uma cornetada no nosso colega, né, vereador André Gutierrez. Já tem que pegar um carregador aí na Cellfix, porque toda sessão ele pede emprestado lá. É verdade. Verdade. Tá sempre sem bateria aquele homem lá. E aí, vereador Marquinhos, como é que foi aí a tua caminhada até o Legislativo? É, uma caminhada nada fácil, né? A gente... No histórico, a estalagem nunca tinha elegido um vereador, nunca. E nós tínhamos uma caminhada lá de como surgem vários vereadores, né? De festas na comunidade, de buscar resolver as demandas, de organizar reuniões com os moradores, nós tínhamos revitalizações em espaços públicos do bairro. Então, assim, foi se construindo, né? Uma liderança dentro do bairro. E também acho que fui um dos poucos que tive o poder de indignação também dos políticos e só de 4 em 4 anos pegar voto lá e nunca mais aparecer, né? Então, diante de isso tudo, cara, eu vou botar meu nome à disposição, quero fazer parte na construção da cidade, quero estar por dentro da política. Botei meu nome à disposição e na primeira tentativa já tive êxito, a comunidade abraçou, né? A maioria dos votos foi lá no bairro, mas eu tive muitos votos também fora, né? Do pessoal aqui da região centro. Uma grande maioria, que o pessoal que me conhecia mais assim era o pessoal da região centro de Viamão aqui, os bairros para morar, Mendanha, Coab ali, tive uma boa votação também, só que agora trabalhamos pela cidade, né? Agora rodamos esse Viamão todo aí, buscando atender os anseios da população, conversando com as pessoas, entendendo essas realidades, mostrando passo a passo por que às vezes as coisas não acontecem também. Nossa cidade é muito grande, são diversos problemas históricos já, e estamos aí nessa caminhada com uma cadeira no Legislativo e trabalhando todos os dias para fazer um bom mandato, né? O Marquinhos não tinha relação nenhuma então com a política? Nada, zero. E aí agora entrando dentro da realidade política, tu percebe que não tem nada a ver com aquilo que tu achava que era. Cara, é um choque de realidade, né? Eu digo até, assim, vira uma chavinha, né? Para nós que não éramos inseridos na política. Eu era visto como o cara que resolve, que ajuda, e hoje em dia, por nada, eu já sou rotulado, vagabundo, ladrão, sem vergonha. E a gente tem que saber lidar com isso também, né, Thiago? Porque as pessoas realmente, às vezes, estão indignadas com a política, elas não querem falar de política. Então, a gente tem que também ter calma, cautela e entender o lado da outra pessoa, do eleitor,
vereador, que às vezes é um poder de indignação, e a gente tem que saber entender também, mas o nosso papel também é orientar essas pessoas, que não adianta, que tudo é uma construção política, que a gente são decisões políticas que movimentam o país, a nossa cidade, o nosso estado, e que a gente tem que estar inserido ali, e foi isso que me motivou a ir para a política. Muito bom, vereador. Estamos aqui também com o secretário-geral de governo, um cara meio polêmico aqui na cidade, Rafael Bortoletti. E aí, Rafael, conta um pouco aí a tua chegada na política. Tu veio do empreendedor, tu era empresário, tu trabalhava na iniciativa privada. Como é que te conectou à vida pública aí? Tiago, sou cria da Santa Isabel, Marquinhos da estalagem, eu sou da Santa Isabel, me criei lá. Sempre fui da iniciativa privada, nunca tive conexão nenhuma com a política, apesar de gostar, apesar de estudar, apesar de estar sempre envolvido de formas mais passiva, né, possível, assim, assistindo, entendendo como é que funcionava, mas nunca tive envolvido com partido político, nunca, de maneira nenhuma. Partiu de uma indignação minha, de um parente meu também, que precisou da área da saúde lá no ano de 2012. Eu tinha saído de uma empresa, eu estava ali naquele vácuo de um mês, de recém ter saído da empresa, e fiquei andando com esse parente, um tio meu Dindo, porque ele estava com a carência do plano de saúde, ele tinha trocado de empresa, estava numa carência do plano de saúde e estava utilizando o SUS, né? E aí naquele período, eu me lembro que nós tínhamos aqui na cidade o pronto atendimento social, né? Pronto atendimento de 24 horas ali que era isso que a gente tinha, não tinha UPA, as UBSs eram filas imensas, né? Aquela coisa que não tinha o teleatendimento, então era... Nesse tempo ainda era na fila da madrugada? Sim, fichinha, né? Dava até tal ponto, era tudo aquela questão que hoje a gente esquece, a gente sempre vai um passinho adiante, a gente esquece de como eram as coisas no passado, né? E a ficha terminava, pode ir para casa, tu veio 6 horas da manhã aqui, terminou a ficha, pode ir para casa. Então eu estava indignado porque eu estava passando 10, 12 horas com ele, né? Estava com um cálculo renal bem grave. É uma dor que todo mundo, quem teve, diz que é quase uma gravidez de dor, né? E aí eu fiquei indignado com aquilo e numa conversa eu tive o prazer de conversar com o Bonato, apesar da minha família já ter conhecido ele há bastante tempo. E ele me convidou... Tu tem algum parentesco com o Bonato? A minha prima é a esposa dele, prima de 2º, 3º, 4º grau, né? Além de ser prima, ela é ainda de 4º grau, mas... Até parente da Sabrina. Da Sabrina, a gente tem um parentesco. Parentesco. E aí, naquele momento, através da Sabrina, eu conversei com o Bonato me convidou para entrar na política, né? Me desafiou. Eu não sabia nem o que eu ia ganhar, não sabia no emprego o que era, foi pelo desafio mesmo, sabe? Cheguei lá sem saber o que era, cheguei em casa, contei pra minha mãe que o Bonato tinha me convidado, ela disse, Neuza, livre, política nem pensar, que é o que talvez todo cidadão, né, normal pensa, o que tu vai te embretar nesse mundo? E aí eu resolvi por uma questão de desafio mesmo, eu sou movido a desafio de verdade. E eu entrei em 2012, PT, né, 16 anos de PT no governo era do Alex Boscaini. A gente entrou para a campanha, o PSDB, a gente tinha um desafio enorme, o PSDB era um partido considerado de velho, né? Um partido que não entrava na juventude, um partido que não era sempre o PT, juventude era PT, principalmente naquela época. E a gente teve aquele desafio de tentar agregar a juventude, né? De tentar fortalecer a juventude na cidade. Então foi assim que eu entrei na política de Viamão. Entrei como um guri, 23 anos de idade, né? Desconfiado, todos os políticos antigos, toda aquela coisa assim de eu tô há 10 anos na política, eu tô há 20 anos na política, né? Pessoas que fizeram da política a sua profissão. Uhum. E eu entrei despretensioso, né, despretensiosamente, entrei para cumprir uma missão. Fiquei ali os 4 anos com o Bonato. Entrei assim, quem acha que eu cheguei ali apadrinhado pelo Bonato, disse, não, tu chegou já no lado dele? Não, eu cheguei num cargo mais baixo, fui subindo, virei chefe de gabinete ali em 6, 7 meses. Mas porque me desafiei, porque fui atrás, porque fui estudar, nunca me esqueço ali, a primeira momento ali da Câmara, não era eu que tratava com a Câmara, não era eu que cuidava com a Câmara, era o vice-prefeito na época, que não teve êxito, como muitas das coisas que ele fez na vida dele não teve êxito. Ainda bem, para nossa sorte. Mas quem é esse? O André Pacheco. André Pacheco, ele que tratava com a Câmara? Ele que tratava, naquele momento era ele que tratava. Aí teve alguns projetos de lei na Câmara que não aprovamos, né? E aí o Bonato olhou para mim e disse, vai lá e tenta resolver para nós. E aí eu comecei a andar ali dentro da Câmara, comecei a aprender, tomar uns nodes, né? Naquele momento ali tinha só os cancheiros.
E aí eu nunca me esqueço, teve uma votação que precisava de 14 votos e eu perdi, foi 13, né? Tomei um nó no regimento ali, para umas figuras ali, eu disse, não, a partir de hoje eu não tomo mais. Aí entrei para dentro daquele regimento da Câmara, assim, e aí naquele mandato eu me lembro que a gente não teve todos os projetos aprovados. Todos, e a gente tinha, o mais interessante que a gente tinha naquele momento na base 6 vereadores. 6. Então era ginástica todos os dias para votar um projeto, e a gente não queria vender a nossa essência, né? Então a gente não queria ter uma base maior, entregar questões que para nós eram essencial e era, não, a nossa base é isso aqui, nossa base de governo, né? Não falando de pessoas, mas da centralidade do que tocava o nosso governo. Então a gente preferia cada votação ir conversar, dialogar com os partidos, etc. E foi assim que eu fui aprendendo a política, foi assim que eu fui me conectando e entrando para dentro da política, tendo a experiência. Eu costumava dizer quando quem chegava para mim, tu é um guri, eu tô há 10 anos na política, eu dizia assim, tu tá há 10 anos fazendo do mesmo jeito, né? Muitas vezes errado. Eu tô aqui há 15 dias, já tentei 4 formas diferentes de fazer e vi que talvez eu tenha mais rodagem que tu, porque para mim experiência é fazer de um jeito deu certo, não fiz, vou do outro. Então tem várias formas, experimentar aquilo, né? Se eu faço 10 anos a mesma coisa, eu não tenho experiência nenhuma, só tenho uma experiência. É isso que eu levei para minha vida. Muito bom, porque agora aqui também na nossa... Somos vereadores novos aqui na Viamão, né, Marquinhos? Isso aí. Estamos trazendo essa visão nova também no legislativo. Coisas como essa, que é uma inovação hoje dentro da cidade. E quem está falando são políticos, mostrando que a gente não está se escondendo. A gente está aqui bem aberto, né? Na realidade, nós fizemos políticas públicas também há muito tempo, né? Já não era envolvido em política. Não, tu era, né? A gente não era política, tudo que tu fazia lá era já. A gente não era um político, né? A gente não tinha cargo eletivo, mas a gente acaba que já faz uma política social muito forte nos bairros. Então essa articulação também dos moradores, levar suas pautas ao executivo, procurar outros vereadores também para ter mais uma força, uma representatividade no bairro. Então isso a gente já fazia, né? Então agora a gente é políticos novos, mas nós já praticávamos a política, né? Entendeu? Trabalhar com pessoas. Isso, a política social nós já praticávamos. Mas o que eu digo é assim, quando tu é eleito, as pessoas já te rotulam como vários que já passaram antes, que fizeram coisas erradas, que prometeram coisas que não podiam cumprir e não arcaram com as palavras. Então, é isso que acontece, entendeu? Que às vezes somos rotulados, nós novos ali, chegando com vontade de trabalhar. A gente sempre se falava no começo, assim, né? Cara, a gente tem que fazer diferente, as pessoas esperam de nós coisas diferentes. Então, por isso nos colocaram aqui. Então é dessa forma que a gente chega para trabalhar, né? Todos os dias. Até porque a política é boa, né? Ruins são alguns políticos. Exato. A política é boa. Através da política que as coisas acontecem na vida das pessoas, né? Então as pessoas têm que saber diferenciar a política dos políticos. Aí coloca tudo no mesmo saco, mas não, como qualquer outra coisa, né? É tudo que o político ruim quer que a sociedade pense, é que todo mundo é igual. É isso que o político, aquele de profissão, aquele que estuda para roubar e para te enrolar, né, é o que ele quer que todo mundo pense. Todo mundo é igual. Então eu estou dentro do mesmo campo que todo mundo aqui dentro. Não tem algo que eu faça que seja diferente do outro. Não, tudo igual. Então a sociedade ela precisa entender isso, que ela precisa se aprofundar. Às vezes a sociedade se preocupa tanto em o futebol eu perco 2-3 horas do meu dia, a novela eu perco 2-3 horas do meu dia, e a política que resolve a vida das pessoas numa mesa de reunião, se decide tantas coisas. Se eu mudar o trânsito dessa rua, eu acabo com o comércio. Se eu fizer isso, eu acabo com... E aí eu não presto atenção em quem está governando a minha cidade, não presto atenção em quem realmente está levando as minhas pautas, em quem realmente eu posso confiar. Qualquer coisa que larga no Facebook, eu vou atrás e corro. Então, o político ruim, o político esse que está ali pronto para ser oportunista e para sugar, é tudo que ele quer. Todo mundo aqui é igual, tá tudo certo e vida que segue. A sociedade precisa entrar para dentro da política e entender. Olha, tu resolve a minha vida ou tu não resolve? Tu é um cara que batalha pela minha comunidade ou tu não é? Precisa entender, porque daí ela vai começar a valorizar o político que realmente entrega para ela. Ela vai poder dizer assim, olha, eu não preciso de ti. Eu não preciso de ti. Tu tá lá me representando porque tu é um cara do bem. Não é porque tu precisa do meu voto que tu tá lá me representando, é porque tu volta, eu costumo dizer... A importância de uma representatividade de um Marquinhos lá na estalagem, porque o Marquinhos termina a sessão e ele volta para morar na estalagem. Ele vai passar pela lâmpada apagada, ele vai passar pelo bueiro entupido, ele vai passar pela grama não cortada, e no outro dia ele volta lá e diz, ô meu amigo, essa é a importância que a gente tem de um representante da comunidade e um cara do bem. Porque já estamos avançando, acaba que sendo um bate-papo que a gente acaba, não tem roteiro aqui, a gente acaba avançando. Isso aí.
Mas o Marquinhos é um cara que quando a gente começou a negociar para ele vir para a base, assim como tu, Thiago, nós não tratamos de cargo, que é o normal da política, que as pessoas pensam o tempo inteiro que a gente trata aqui só de cargo, que eu vou resolver minha vida, né? O Marquinhos veio só, o que tu vai fazer pela estalagem? Qual é o teu plano para a estalagem? Né? O que eu preciso de colocar a estalagem no mapa da cidade? A mesma coisa tu veio com a bandeira dos surdos, tu veio com outras bandeiras ali. Bom, nós falamos de projeto. Não, e bem citado aqui pelo secretário, né, que não só a estalagem, mas eu notava ali e debatia nas nossas sessões da Câmara ali que a prefeitura... Eu vou comer todo o sushi aqui, ô secretário. Já vou. Que o executivo não olhava muito para a região centro, que acabava que as coisas iam de outros governos também, não só do último, penúltimo, mas que as coisas só aconteciam na Santa Isabel, ali na Santo Tomé, na Viamópolis. E sendo que a galera de lá também quer mais serviço, quer mais melhoria, e é justo, pagadores de impostos, e que nessa região do centro, desses bairros aqui também, que necessitam Mendanha, a Coab, ali o Jardim Lisboa, o Dois Irmãos, o Fiuza, as coisas não aconteciam. E esse era o meu questionamento, né? E acabou que com muitas entregas aí agora, cara, a coisa mudou de figura. Tivemos entrega de asfalto no Fiuza, um CAPS no Mendanha, ruas de calçamento ali na Coab, escolinha infantil sendo entregue na estalagem, na Tarumã, ali teve asfalto no Jardim Viamar, ali no Itapema. Então as coisas realmente estão acontecendo nessa região, entendeu? E é uma coisa que realmente tem mudado. De 3, 4 anos para cá, a região centro tem sido vista com outros olhos, uma importância... Não vamos nem falar do centro de Viamão, né? O que foi a evolução do centro da cidade. Então as coisas realmente estão acontecendo aqui na região. A gente leva a bandeira dessa região porque as pessoas, é a região que a gente mais caminhava, né, e sabia da realidade deles, o que eles mais necessitavam e questionavam. Tanto é que o que mais chega no nosso gabinete, que é pedidos de rua, manutenção de lâmpada, chega muito desses bairros aqui. A gente acaba criando uma relação maior com esses bairros. Então esse é o nosso questionamento executivo, mas também a gente tem que vir aqui pontuar que muita coisa aconteceu, né, nessa região. Então a gente parabeniza o executivo, mas segue levando demandas da cidade toda e vendo que a nossa cidade é muito grande, né? Não tem como tu atacar todos os problemas da cidade, mas que as coisas estão acontecendo. Interessante a tua fala, Marquinhos, também, que a gente ataca toda a cidade, porque às vezes as pessoas pensam que a política é um pouco mais, um pouco mais antiga, né, mais tradicional, ela somente aponta o cara da região, né? O cara, ele acaba tendo uma cerquinha e fica ali, não, é somente nessa região que eu posso estar levando ele tá política. Pensando na eleição, né? Exatamente. Político, me elegi aqui, eu tenho que dar conta só daqui, eu não tenho que olhar para o resto da cidade, né? Exatamente. E é uma das questões que a gente tem trabalhado também, né? Em 2021, nosso gabinete, entre os novos vereadores, foi um dos mais acessados pela cidade, porque também eu vi nessa pegada, desvinculando o vereador do bairro, da região. Por mais que tenha teu reduto eleitoral, as pessoas, tu foi um líder comunitário, continua sendo líder eleitoral. Tu não deixou de ser um líder comunitário. Tu continua fazendo o serviço de servir as pessoas ali. Hoje tu tá ocupando um espaço de mais destaque, mas para continuar servindo, né? Só que agora tu não serve somente a estalagem. Agora tá servindo toda a cidade. Aonde te chamarem, tu é vereador de toda a cidade, né? Sim, cara, e eu sabia desse rótulo que eu ia carregar, né? Como eu já botei o meu nome na urna, Marquinhos da estalagem, quando a gente ia pedir voto em outro bairro, mas tu é da estalagem, tu só vai trabalhar pela estalagem. Faz uma demanda, chega assim, oi, boa tarde, eu vi teu número no Facebook ali, mas tu só atende a estalagem. Tipo, as pessoas não saberem que o vereador é da cidade toda, e tipo assim, a gente fica... Não, somos da cidade toda, pode trazer teu problema que a gente vai levar. E essa bronca cai sempre no colo lá do secretário. Secretário, maiores são as demandas do que a capacidade financeira que a prefeitura tem de realizar todas as obras. Mas nós sabemos também que, a partir do momento que entrou a gestão do professor Bonato, houve um divisor de águas. O que era a cidade antes na gestão do PT, que ficou 16 anos, isso? E agora, depois do Bonato, é uma outra maneira de fazer gestão. Como fica essas questões? Porque todos os dias vem demanda para todos os vereadores. Todos os dias vem demanda para a prefeitura e como fazer a gestão disso tudo. E tu sendo o secretário-geral de governo, né, atacando não somente a tua secretaria, mas também sendo um braço forte do prefeito
nessa gestão com outras secretarias, como é que é fazer gestão de tudo isso? Como entregar essas obras? O que tem a dizer sobre isso? É bem interessante, Thiago. Eu te falei ali a questão, quando a gente esquece, quando a gente evolui e a gente parte de um princípio, minha rua já está asfaltada, então eu estou olhando para a lâmpada, mas as pessoas acabam esquecendo como é que ela era antes. Ela sempre esquece, né? E isso é a humanidade, não é especial de Viamão. Isso é a humanidade. A gente acaba esquecendo, né, que a gente já evoluiu um ponto, que a gente pode evoluir depois, mas a gente precisa ter essa noção de que a gente partiu de um princípio. A gente partiu de uma cidade, que eu te falei, que era filas nas UBSs. Eu parti de uma cidade que quantas ruas hoje nós estamos asfaltadas num período de 8, 9, 12 anos agora que fechamos, que vai fechar nesse mandato, né, 12 anos de gestão do PSDB, mesmo que a gente tenha um intervalo nebuloso, né, nesse período. Mas era um grupo, né? Planejamento. Mas o grupo, a gente desenhou uma cidade para tocar essa cidade com vários aspectos, né? Vários aspectos. Aí entra a questão da cidade entender como é uma gestão pública. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai entender, eu sei disso, mas existe aquela questão palpável, que é o asfalto, que é uma UBS, que é uma escola, mas tem toda uma questão de legislação, né, que isso não dá voto. Né, uma mudança de legislação, uma questão de mudança de forma de tocar os processos, de digitalizar processos, de fazer uma gestão eficiente financeira, isso não dá voto, mas isso é o essencial para tocar uma prefeitura. Né? E quando o Bonato assumiu, ele deu essa nova visão de gestão, uma visão muito mais empresarial de tocar a prefeitura. Né? Não era mais a gente chamar... O maior exemplo disso é pegar um guri de 23 anos e ficar dentro do gabinete dele. Ele não pegou o político aquele de carreira, vem aqui porque eu quero só o voto, e tu vai lá dentro daquele bairro, lá me vende bem. Não, se tu olhar hoje o gabinete do Newton, o gabinete do Bonato, é uma gurizada, cara. É pessoas que não tem um voto ali dentro, ali. Não é gente que está ali... Isso é verdade. Não é gente que está ali para buscar voto ou que está ali... Não. São pessoas técnicas. Pessoas para buscar, vamos trabalhar 12 horas, vamos grudar. Falando nisso aí, meus amigos que estão aqui comigo, meu gabinete, os caras são nossa técnicos. Assessoria, aí, o Luiz Felipe, Rafael, Pessoal é esse pessoal que está por trás aí que faz tocar a prefeitura. Não adianta, hoje é a nossa cara que está aqui... Né? Mas eu tive muito tempo por trás ali escondidinho, fazendo o dever de casa, e eu acho que a prefeitura e a sociedade ela tem que entender muito como funciona, porque, gente, é o nosso dinheiro que está ali. É a mesma coisa que eu pegar o meu dinheiro e dar para te confiar em ti, toca meus negócios. E às vezes a gente dá o nosso dinheiro, a nossa caneta, o nosso cheque em branco para pessoas que, meu Deus do céu, são pessoas que não sabem. Primeiro, às vezes é por ignorância e às vezes é por maldade. Agora eu vou abrir o coração aqui. Vou até ter tocado para polemizar. E isso é um fato, Tu entrou no ponto que, se a pessoa entender isso aí, Marquinhos, o cara entendeu a política. Aí o que acontece, né? Muita coisa que se faz nos bastidores é o que resolve a vida das pessoas. Só que não dá voto. Voto é o cara que tá lá no meio dos buracos, muitas vezes. Olha aqui! Vestido de mulher. Olha o buraco. Não falei o nome aqui. Nem eu. Olha aqui. Esse luta pelo povo. Eu fiz esses dias uma ação, entreguei junto com um grupo de amigos aí, fiz uma ação social. Né? E isso estourou na rede social pro lado positivo, mas tudo aquilo que eu tenho construído, entendeu? Politicamente, isso não gera engajamento, não gera... Eu disse, eu tô me desgastando dia, noite, madrugada, pensando, fazendo projeto, articulando, tomando um cafezinho, pode fazer, não pode fazer, tu passa para advogado e quando vê, isso não gera... E isso que tem que gerar o voto, de fato, porque é isso que vai trazer o resultado para as pessoas. Mas aí, o que acontece? Aquela ação social que tu fez, não, esse é o vereador. Eu faço há mais de 13 anos... entendeu? E não foi isso que me trouxe até aqui. Mas infelizmente tem muitos que se apegam nisso e ficam com dali. Por quê? Porque eu vejo realmente que parte ou grande parte da nossa sociedade ela é alfabeta mesmo de politicamente falando. E isso também tem culpa dos próprios políticos, né? Não, é o que eles querem, não é culpa deles. Boa, é o que eles querem. Manter as pessoas na ignorância, né? Manter as pessoas na ignorância. Aí eu vou dar um exemplo aqui, tá? A minha visão hoje, isso não vem de muito tempo, é de pouco tempo. Eu vejo lá o cara, há poucos dias atrás, mostrando Viamão na televisão. Olha aqui, Viamão,
tá tudo errado, mas o dia que eu for prefeito, aí eu vejo a vida do cara. A gestão da vida do cara, o cara não faz gestão do próprio corpo, não faz gestão da própria vida, da própria finança, da própria família, mas diz que se assumir a prefeitura, hein, Luiz Felipe, vai ser o cara, pô, tu não faz gestão da própria vida, pô. Tu não faz gestão da própria casa que tu tem, tu vai fazer gestão da prefeitura. Porque eu vejo assim, se o cara tem a gestão da própria vida, automaticamente ele vai ser um bom gestor dentro de casa. Vai cuidar da mulher, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da gestão da casa. E depois disso, o cara vai poder fazer um trabalho lá fora, né? Pode ser nos negócios, pode ser como funcionário. Pô, o cara já passou pelos processos. E depois tu vai poder fazer um bom trabalho na gestão de um legislativo, no executivo, porque tu construiu a casa da maneira correta, não pelo telhado. Aí tu vê uns camaradas assim que não tem nada de gestão da própria vida, da própria família. Nunca criaram nada, nunca geraram resultado em nada. Mas se assumirem a prefeitura, eles vão mudar a realidade da cidade. Porque a prefeitura é a gestão. É tu saber fazer gestão, é tu saber conduzir. Não é sair torrando dinheiro como por muito tempo a prefeitura ficou no Cadinho, né? Não, E o Cadinho, 12 anos, 16 anos do PT, praticamente todo o mandato deles. por não saberem fazer gestão. Por não saberem fazer gestão. Então olha a responsabilidade que nós temos de trazer educação política para a população, mostrando que não é o cara mais popular que tem que estar lá dentro. Não é o cara, mas sim a pessoa que tem a maior responsabilidade, a pessoa que tem a melhor gestão da vida, dos negócios, porque daí ele vai poder fazer uma boa gestão também para a cidade. Se tu pegar, Thiago, e a gente fazer um paralelo, eu na eleição passada eu disse o seguinte, principalmente naquele momento que a gente vinha da cidade, que é aquele intervalo, que eu acho que em seguida a gente deve entrar nele, para polemizar mesmo, para tocar fogo no podcast, porque se é para me chamar aqui é porque vocês querem isso, né? Ninguém me chamou aqui para falar de dupla Grenal. Para comer um sushi. Para falar de dupla Grenal aqui. Falar nisso não tá bom pros gremistas, mas tudo bem, né? Só tem colorado aqui. Só colorado aqui hoje. Mas assim, ó, fazer um paralelo de governo e de assumir um governo, principalmente naquele período lá de 2020, eu costumo lembrar que a prefeitura é como se fosse um painel de um Boeing. Tem botão assim para tudo que é lado. E eu imagino aqueles guri assumindo aquele painel de Boeing naquele período de pandemia, assim. Né? Aqueles que eles vendiam, os guri. A mesma coisa que nem tu falaste, né? Não é o mais popular. Porque esse cara popular, ele aprendeu exatamente, não que o popular não seja esse cara que saiba fazer gestão, mas normalmente, porque nem eu converso com o Marquinhos. O Marquinhos não é deputado estadual hoje, ele não se botou na cabeça dele, se deslumbrou. Não, porque eu quero ser como outros. E eu cito de novo o rapaz, o vereador nosso, que se veste de mulher, que faz live, que nem eu disse assim, cara, tu vai achar milhares de problemas na cidade. Milhares. Se a gente sair aqui agora... Eu não me sinto preparado hoje para assumir uma gestão na prefeitura. Eu acredito que o Marquinhos também. Se nós somos responsáveis, de fato, a gente não assumiria essa bronca. E, infelizmente, os políticos, né, esses daí, que querem tomar o poder a todo pano, eles não estão nem aí para as pessoas. Eles querem tomar o poder. Chegar lá para ter o status. É interesse próprio. Status. Eu quero me organizar. Status, exatamente. Então, o que acontece, Thiago? Que nem eu disse, hoje ele é candidato a deputado estadual, todo mundo tem o direito, mas a gente precisa, que nem tu disse, eu preciso ter a consciência, eu preciso saber o meu tamanho, porque eu estou representando 260 mil pessoas. E dessas 260 mil pessoas que estão atrás de mim, essas 260 mil aí, vamos dizer quantos passam fome, quantos estão desempregados, quantos morrem na fila do hospital. E se eu não sei nem o que eu tô fazendo ali, cara, eu sou praticamente, vamos dizer, um assassino, porque se eu tô ali assumindo, se eu tô assumindo um Boeing e eu não sei andar com ele, velho, vai bater, eu vou matar todo mundo. Exatamente. Entende? Aí que nem nós estamos falando de política aqui, aí o cara chega lá na minha sala, o governo tá maravilhoso, tá show de bola. Dá 15 minutos eu tô vendo uma live do cara, porque aqui esse buraco. Cara, eu já disse, se quiser, eu te mando um roteiro com mais de 10 lugares hoje, pra te vir hoje, pior do que tu foi ontem. Eu sei que tá ruim. Não tenho dúvida que... Olha, eu quero aproveitar que a pauta aqui é o seguinte, já quero convocar o Rony aqui para fazer... Tu tá falando que é ele. Quero fazer aqui quero fazer aqui o Rony, o secretário-geral de governo. Tu topa? Tu topa fazer como vereador Rony Bella? Sempre. Então tá aqui o desafio, Rony Bella, vereador,
certo? Que está apontando aí muitos erros da cidade, muitas dificuldades. Está aqui o secretário-geral de governo. Vai ter a oportunidade, vereador Rony Bella, de trazer seus esclarecimentos para a tua população, para o teu povo, claro, junto com o secretário-geral de governo. Está aqui marcado aqui. Ô, Thiago, eu quero estar nesse dia aqui nos bastidores também. Vai estar sim, vai estar sentado aqui, para acompanhar esse bate-papo. Sentado aqui junto, cara. Eu acho que é assim. Tá aí o Rony Bella tá convocado aí, ó. Tá convocado. Eu lembro que o Thiago falou, cara, eu quero ter um podcast assim, pra nós trocar ideia, como se fosse os bastidores da Câmara também, né? Pra gente, isso aí. A gente sempre troca essa mesma ideia lá, às vezes na sala do Thiago, tomando um café, às vezes no gabinete do Marquinhos, às vezes a gente tá com o Dieguinho. Então, cara, esse bate-papo pra galera saber também o que essa galera mais nova pensa sobre a política. É porque não é proibido, né, Marquinhos? Quem não tem que esconder, não é proibido esse assunto aqui. Isso, não é. Tu entendeu? Se eu tô puxando aqui a questão do Rony Bella, eu não tenho medo do Rony Bella, eu não tenho medo de discutir. Ele tem a posição dele, ele tem os eleitores dele, ele tem a forma de fazer política, eu tenho a minha, que é completamente divergente da dele, eu acho que é meu jeito de fazer. Eu não entrei lá dentro pra ser o ator de TV, cara, eu não entrei lá dentro pra ficar fazendo live, eu entrei lá dentro pra mudar a vida daquelas pessoas. E pra isso o cara tem que conhecer um pouco, né? Entendeu? Eu não entrei lá pra chorar com eles. Eu entrei pra eles não chorarem mais, entendeu? O problema da vida dele. Entendeu? Não é pra mim ir lá que eu disse, dona Mariazinha, tu não sei o quê, porque não sei o que. Não, dona Mariazinha, vem cá, vou tentar resolver. Não dá pra resolver desse jeito, e político tem que ser homem o suficiente pra dizer, não tenho como resolver agora. Isso que falta um pouco na nossa cidade, as pessoas chegarem e dizer, eu não tenho como resolver. Não, eu vou resolver. Aí ele chega lá na tua sala assim, cara, eu prometi isso, cara. Como é que tu promete? Não pode prometer. É tu prometer pra tua filha sem olhar tua conta, sem olhar o saldo da tua conta. Até porque tem uma coisa bem clara, né, Rafael? O vereador, ele é do legislativo. Ele não tem poder de execução de obras, né? Mas ele vai conversar. Nós para fazer um projeto de lei aqui, a gente conversa para alinhar, entendeu? Para ver se está certo, se vai bater, para quê? Para depois não ter o problema lá na frente lá de ser um projeto que não passe adiante, né? Que fique na burocracia. Então, essas questões que faltam, né? Olha, e a gente está precisando aí, vereador Marquinhos, a gente está precisando aí que se levante aí líderes de fato aí, que possam estar trazendo esse esclarecimento, né? Principalmente para quem coloca o nome à disposição, né? Porque a gente tem, na última eleição aí, foram mais de 400 pessoas que colocaram o nome à disposição, e nós temos ainda dificuldades no próprio legislativo de pessoas que, vamos dizer aqui bem o português, não sabem o que estão fazendo lá ainda. Não. Entendeu? Tiago, eu já disse isso em reunião, os vereadores ficaram bravos comigo, te lembra que eu disse? Vocês passam 4 anos, 1 ano, 2 anos da vida de vocês querendo estar aqui, e quando vocês estão aqui, vocês não estão. Porque lá dentro parece que pega fogo, todo mundo sai fora, tu não tem um debate político lá dentro, raras as vezes, tu tem um debate... Fugi, falando isso aí, eu nunca fugi. Não, mas aí eu vou entrar no assunto, que eu vou entrar inclusive de vocês dois, eu vou entrar do William, eu vou entrar do Igor, vou entrar de outros políticos ali dentro, citando outros tantos, para não ser injusto, mas que estão ali para discutir ideias, e essa Câmara, ela é muito, mas olha, ela não é perfeita, tá longe de ser, tem muitos defeitos, mas hoje ela tá muito melhor do que a última a gente estava discutindo no último legislatura ali, nós estávamos discutindo quem roubava mais, ou quem roubou, quem não roubou, etc. A gente discutiu isso, né? Então virando 2 anos de governo, 2 anos de legislatura na Câmara, nós estamos discutindo isso, não. Nós estamos discutindo projetos de cidade. Nós estamos discutindo, tu asfaltou lá, não asfaltou aqui. Nós não estamos falando de uma cidade que está indo para frente. Né? Só que eu acho que o papel do vereador é discutir política, é fiscalizar o executivo, né? Não é pedir pedido de informação para juntar papel e prova para mim me defender lá no Ministério Público. Não é para isso. Né? É para mim, para eu como vereador, chegar lá e dizer, não, eu quero saber o que tu está gastando o dinheiro público, eu quero saber isso e aquilo. Porque a gente teve uma Câmara de Vereadores que nós tivemos o maior roubo da história da Prefeitura de Viamão. O maior roubo da história? Sim. Tá ali, o Ministério Público não afastou ninguém ali porque estavam brincando. Né? O Ministério Público não entrou dentro da Prefeitura de Viamão e afastou 6 secretários de um prefeito porque estava tudo certo. Né? Então, quando a gente tem vereadores que tinham que estar fazendo esse papel e que estão ali no dia a dia, o Ministério Público está lá em Porto Alegre, lá, porque quem afastou foi o Ministério Público dos prefeitos, promotoria de prefeitos, que é em Porto Alegre. Eles estão lá vivendo uma outra realidade, né? Apesar de estarem investigando, apesar de certo. Mas e o vereador que está o dia a dia ali? O vereador que está vendo que o dinheiro não está se tornando resultado em obras, etc. Onde é que estavam aqueles vereadores? Onde é que estava o Guto
Lopes. Muito Onde boa é que pergunta. tava? Muito bom Onde é que tava esses caras aí? O Gessé Sangali, aquele cara que, nossa, que é live dizendo que investiga. Cara, eu me lembro, eu me recordo de eu ter que implorar para ambos. Cheguei no gabinete do Guto e implorei para abrir uma CPI contra o André Pacheco. Porque todos queriam abrir contra o grupo, aquele que se dizia, né, que era nós, porque o Guto queria era uma pessoa só, que era o Bonato. E eu disse, não tem problema, abre contra o Bonato e abre contra o André Pacheco. E aí vamos investigar, a Câmara é para isso. Tive que implorar, não sei, não precisamos voltar exatamente nesse assunto, porque eu fiz os vídeos aquele, etc. Mas tu olhar aquela sessão da Câmara, sai voto, entra voto, aquela negociação, o que menos queria ali dentro era se investigar alguém. A gente sabe ali, Marquinhos, Thiago, vereador não caça vereador, de jeito nenhum, é a regra que chegaram e disseram para vocês. Não foi? Foi. Não, vereador não caça vereador. E eu não vejo dessa forma. Não, mas não é assim que chega lá, não é. Verdade. É por isso que eu acho que esse podcast ele é para isso, cara. Acho que a gente não tem que ficar guardando aqueles segredinhos. Teve contas de vereador que chegou lá e levaram pro lado pessoal e disse, não, eu vou fazer segundo aquilo que está aqui, né? Exatamente. A gente tem que votar errado, tá errado. Entendeu? Exatamente. Não tem o que fazer, né? Até porque ninguém é amigo, nós estamos tudo ali querendo construir uma cidade melhor, mas quem botou a mão tem que ser responsabilizado. Não esquece do motivo pelo qual tu entrou lá dentro. E eu tenho certeza que aí. Não foi por aqueles 20 que estão lá. É verdade, exatamente. É pelo povo. Tu entrou pela tua indignação. Não, tu entrou pela tua indignação lá de cidadão. E aí a gente entra lá dentro, a gente vê aquele cirquinho armado, a gente vê 5, 6 assessores na nossa volta, um bajulando o outro, e a gente acha que aquilo ali é a vida que a gente quis quando a gente entrou ali dentro. Não é. Não é, aquilo ali é um mundo fantasioso. O mundo real está lá fora. E a gente tem que tornar aquilo ali tão real quanto lá fora. A Câmara de Vereadores ela tem que refletir o que acontece lá fora na vida das pessoas. Né? Tem que ser honesto, justo. A gente tem que discutir, melhorou, piorou. Não porque foi tu que fez, então é ruim. Se foi tu que fez, é ruim. E a gente vê nos bastidores da Câmara ali, no cafezinho, o pessoal ali no cafezinho, não, tá bom, mas eu vou dar uma batidinha porque tu é oposição. Eu vou dar uma batidinha porque tu tá do outro lado. Cara, a gente não tem, a gente vem numa cidade muito atrás das outras. A gente vive uma cidade que tem muitos problemas. Muitos, que nem eu disse aqui, eu não vim aqui para dizer que tá tudo perfeito. Não vim e nem acho. Ninguém precisa ser gestor dessa cidade. Deixa rodar então, né? Deixa rodar. Mas a gente precisa ser tanto oposição, que tem um papel fundamental se souber ter. Se souber fazer... Toda oposição é muito importante, qualquer governo, né? Sim, sabia? A gente sempre olha muito para a oposição, porque ela nos ajuda a governar também. A oposição, no momento que nos critica em algum aspecto, a gente sempre está tentando melhorar. A oposição sempre tem esse papel fundamental. Não deixa o governo nunca cair num conforto. Nunca cair num conforto, porque o conforto faz mal para todo mundo sempre. Acaba construindo junto, né? Sim, mas desde que... Isso quer dizer que não existe estabilidade, tu viu só? Não, desde que, Thiago, desde que a gente esteja falando de políticas públicas, políticas de entrega, pode ser de ideologia também. Por que não? Acho que partido político tem esse papel de ideologia. Eu levanto uma bandeira. Acho que tem 21 vereadores ali que representam cada um uma camada da sociedade. É isso aí. Cada um representa um motivo. Tem quem tem dentro da sociedade, não vamos ser hipócritas, aquele que vende o voto e por isso que tem certas pessoas lá dentro. É verdade. Mas existe uma camada da sociedade que está sendo representada lá dentro. São as representações, né? Tem quem, olha, eu sou evangélico, eu apoio as causas das mulheres, e tem ali dentro. Mas aí as pessoas chegam lá e as bandeiras delas se perdem no todo. Não se discute mais política ali dentro, se discute onde é que eu ganho, né? Aí eu briguei porque tu demitiu um cara lá porque não estava trabalhando, tô fora do governo, né? Estou saindo e aí no outro dia vira tudo, né? A real é essa, o interesse é mais particular do que interesse pelas pessoas. Sim, não tem dúvida. E são poucas as pessoas que de fato, nós sabemos, né, Marquinhos? Nós estamos lá no bastidor realmente e sabemos quem realmente, e está aqui o secretário-geral de governo, né? Que quem realmente está para construir e aquele que está para construir a sua própria vida, né? Tem uns que estão querendo construir para a cidade, querendo entregar para a cidade, tem uns que querem somente para si. Até na hora de negociar, porque os negócios são bons, negociar até que não é legal. Mas o negócio faz parte da política, né? A gente tem que entregar algo para o governo, a gente tem que defender, a gente tem que levar adiante, faz parte dentro de um projeto. Mas também existe, a gente tem que tomar um remédio amargo em alguns momentos, porque faz parte.
Nossos filhos aqui, a minha filha aqui, em alguns momentos teve que tomar um remédio amargo para curar. Então faz parte do problema, mas nunca tratamos a referente a negócios para nós. Isso sempre voltado à população. Mas isso aí é a minoria, né? Tu tocou num ponto importante, Thiago, que até a gente escuta muito. Porque a prioridade é a rua tal e não é a minha. Cara, pra te ver como a gente não governa pra nós, nem teria como. A rua do Thiago às vezes não é asfaltada, a do Marquinhos não é asfaltada, a do outro vereador... A minha rua não é asfaltada. A minha não é, cara. E aí o discurso aquele que, mas sempre fazem lá e não fazem aqui... E daí eu falo, cara, nem a minha rua não é asfaltada, nós temos que respeitar o cronograma da prefeitura, nós temos que saber que, de repente, não vai chegar um asfalto tão rápido como a gente quer, que acontece também para nós. Então, gerir um município é muito difícil, cara. E se fosse tão simples assim, que o vereador tem o poder de tudo, disso, daquilo, a nossa rua teria asfalto? Não tem. A gente também sabe que tem que esperar, que quando asfalta uma rua principal de um bairro, é menos uma depois para fazer. Então, a infraestrutura está melhorando, mas tem muita coisa para fazer. Precisa ir muito mais, né? E, aproveitando, falando de infraestrutura e em pavimentações, nós tivemos o maior investimento em pavimentações da história de Viamão. Isso, secretário? Não, com certeza, Thiago. É o recorde. Né, o recorde, se tu hoje pegar o carro, e aí eu vou voltar de novo naquela questão do vereador que vai lá fazer a live do buraco. Um dia eu disse, eu te desafio, grava o teu caminho então até o buraco, grava aí, tu vai passar por 3, 4 obras do governo, né? Então, é aí que tá a falta de verdade do vereador, né? O Thiago disse, o Marquinhos disse muito bem, a gente pegou, imagina assim, vamos fazer mais uma analogia pra gente se tornar didático isso aqui. Eu tô indo para uma casa de praia aqui, nós vamos dividir, nós pegamos aquela, muitas pessoas fazem isso, nós vamos para uma casinha da praia, nós dividimos o aluguel e nós pegamos lá e botamos uma caixinha aqui, a manutenção da casa vai ser a caixinha aqui, né? Aí tem grama para cortar, tem parede para pintar, tem grade para lixar, tem uma série de coisas, tem a manutenção, o dia a dia, manter pão, né, pra gente comer dentro da casa, e nós vamos ter que botar o dinheiro naquela caixinha. Imagine que a gente esteja em 10. E desses 10, 4 estão pagando a caixinha. 4 estão pagando, botando dinheirinho lá. E a gente tem tudo aquilo para fazer. Que hoje a inadimplência do IPTU de Viamão é mais ou menos 60%. Né? E aí bota dentro daquela caixinha, 4 estão pagando. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer, não vou conseguir fazer tudo. Né? Eu tenho que... Qual é a prioridade? E aí é que está a diferença de gestão. Quais são as prioridades de um governo? E aí vamos entrar então na polêmica de novo. Bonato e André Pacheco. O mesmo dinheiro que o André Pacheco governou é o que o Bonato está governando agora. Deixa eu te fazer essa pergunta então aqui. Quem é Valdir Bonato para o Rafael Bortoletti? Para minha pessoa, Rafael é o cara que eu me inspiro na política é quem eu me inspiro. Porque é o cara que não precisava... Aí é um dos pontos mais importantes que as pessoas precisam entender. É um cara que não precisava da política para sobreviver. É um cara que aos 62 anos de idade podia estar na Europa hoje, viajando para onde quisesse, para o Nordeste, vivendo a sua vida. Como tantos empresários fazem quando começam já numa fase de tranquilidade na sua vida financeira, fazem. Ele procurou... entrar para a história da sua cidade, ser alguém relevante dentro da sua cidade, né? E ouve tudo isso que tu falou, Marquinhos. O cara chegava 6 horas na prefeitura para trabalhar, era 10 horas, e ele saía na rua, olhava o Facebook, tu é um ladrão sem vergonha, tu é isso, tu tá me roubando, tu tá se beneficiando, tu tá tudo isso, né? E esse cara, o que ele construía dentro de uma mesa de reunião com a gente, era o que ele falava lá fora e vice-versa. Não tinha 2 Bonatos, não tinha 2 pessoas. Um cara que entra para dentro de uma prefeitura, muda tudo isso que a gente está vendo. A gente não está falando em infraestrutura, a gente não está falando de desenvolvimento só. Nós estamos falando no fundo da vila, nós estamos falando em educação para as crianças. Hoje nós estamos abrindo as inscrições de 11 escolas infantis, que é para as mães lá do fundo da vila conseguirem ir trabalhar, né, trazer o sustento para casa, para os pais também, que muitas vezes são separados ou perderam sua esposa, para conseguir eles ir com tranquilidade que seus filhos vão estar bem cuidados dentro de uma escola de qualidade. Se tu entrar dentro de uma escola hoje do município, ela é particular praticamente,
Os seus Isso é filhos, verdade. Os seus filhos têm uniforme. Isso é verdade. Eles não são diferenciados de ninguém. Os pais estão numa escola particular com tênis, com uniforme, uma alimentação saudável. E isso é cuidar das pessoas. A gente pegar uma prefeitura no meio de uma pandemia e no dia 1º de janeiro nem nós sabíamos que estava nos bastidores ali com ele, que construímos, ele pega e anuncia que ele ia ser o secretário da saúde naquele momento, que ele ia ser o secretário da saúde no pior momento da história da saúde pública do mundo, e principalmente numa cidade precária de Viamão, né? Vamos lá, a gente volta no tempo, e a pandemia pegou o governo passado, né? Onde teve 4 prefeitos, onde a gente teve um guri de prefeito, a gente teve o Russinho que faleceu e a gente teve o Nadim. E fora o prefeito afastado que fez tudo aquilo que ele fez. A cidade completamente de joelhos. A prefeitura emitia um decreto de manhã, de tarde mudava e final da tarde era outro. Ou seja, o empresário não sabia nem a que seguir. A cidade assustada, sem medicamento nas UBS, sem atendimento, a UPA atendendo 4 mil pessoas. Fora os problemas que a cidade já tinha. Né? Fora tudo aquilo, né? O cara assume a prefeitura e diz: eu vou ser secretário de saúde. Tudo para dar errado, né? Sim. Tudo para se queimar, tudo para não dar resultado. A cidade de Viamão, em pouco tempo, é recordista de vacinação. A gente viu notícia, a RBS vindo aqui. A gente viu um fenômeno dos porto-alegrenses vindo aqui mudar de endereço para vir se vacinar em Viamão, né? Coisa que a gente nunca viu. A gente sempre fez ao contrário, a gente sempre nos colocamos naquela posição, os caras vindo aqui, as nossas UBS batendo recorde. A gente pega uma prefeitura aí com 50%, 52% de medicamento nas farmácias, a gente está com 90%, 88%, fica numa média, varia muito pela questão da licitação, porque hoje a indústria farmacêutica tem muitos problemas, né? De entrega, até pela pandemia, ou eles nem querem muito licitar para o poder público, demora um pouco mais para pagar, eles vão para a iniciativa privada. Aí vou tocar num ponto, isso aí que a população também não sabe, né? Sim, tem mais isso, elas acham que a gente tá ali mas esperando. essa informação não é que eles não chega, né? Sim, mas é por isso que eu vou ficar falando tudo isso aqui, porque é o momento da gente poder discutir com as pessoas, elas ouvirem, irem pesquisar, ver se a gente está falando certo, correto, não tá, nos colocar na posição de vidraça aqui, de estar debatendo com eles, dizendo, não, só um pouquinho, não é isso, ok, tudo bem, nós estamos aqui também, nós todos no papel de aprender também, senão a gente já não precisava estar aqui sentado na vida, tocando a vida, porque se a gente sabe tudo, a gente vai para casa descansar. Então, assim, tudo isso que eu estou te falando é gestão, e essa gestão lá não aparece, Thiago. Porque o cidadão pegou o medicamento hoje, se amanhã faltar, já é o pior governo do mundo. A saúde, se tu foi bem tratado hoje, amanhã tu vai para a fila e demorou, é a pior do mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo, que a gente precisa ter empatia pelo cidadão. A gente precisa entender o que esse cidadão passa, né? Que até ele chegar lá, ele perdeu o ônibus, ele não tem o que comer, a família dele. Então, ele tem todo o direito de estar com um humor muito diferente do meu. Ele tem todo. Agora, ele não pode esquecer das obrigações dele e dos direitos dele, porque daí o dia que ele souber isso muito claro, ele vai saber quem tá conseguindo dar algum resultado para ele e quem não tá dando. Né? Então, quando tu me pergunta quem é Valdir Bonato, é um cara responsável, é um cara que ensinou muita gente da política de Viamão, é um professor de verdade, é um cara que, se tu pegar os servidores públicos, admiram ele. Né? A gente pega uma prefeitura que paga em dia, obrigação é obrigação, mas a gente olha para os lados, quantos não fazem isso? Quantos ele instituiu dia tal, mas podia chover canivete, que dia tal estava lá o salário, porque isso dá dignidade para as pessoas. A gente fez uma reforma administrativa que pegou uma prefeitura que tinha gente que ganhava R$400 de salário base e ganhavam um complemento salarial para chegar no salário mínimo. Aí tu imagina um cara com 30 anos de prefeitura trabalhando lá e olhando contra-cheque 400, mas não parecia que estavam dando esmola para ele. Entende? E isso deu dignidade para o nosso servidor. Deu dignidade, a gente teve aumento salarial, a gente teve reposição, a gente construiu uma prefeitura hoje que dá dignidade para o servidor. Aí que não tem aquilo que a gente falou. Se eu olhar só para agora, mas faz uns 6 meses que não me dá aumento. Mas se eu olhar para o que a gente já conquistou desse período, a gente, teve muito avanço. Teve muita coisa boa que aconteceu. Entende? Então é isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Agora está sendo entregue aí às 11 escolas, né? 11 escolas infantis. E convido as pessoas a pegarem... Mais de 2.000 vagas. Pegarem o carro e irem visitar. Irem conhecer as escolas. Mesmo que teu filho não esteja lá...
Conheça pra gente entender onde é que tá o teu dinheiro. Aí que nós vamos ver, né? Ainda assim, vai faltar vaga. Vai faltar vaga. Entendeu? Então, tipo assim, algo bom que está mudando a realidade da cidade através de bons gestores, mas mesmo assim vai faltar. Entendeu? O cobertor é curto. É curto, o asfalto, a gente é mais de 50 quilômetros de pavimentação, o maior investimento da história, vai faltar ainda mais de 400 quilômetros, segundo o engenheiro Nilno. Vai faltar, né? Mas é nessa constância, eu acho que precisa, né, desse projeto, de gestores qualificados, como foi o professor, agora como sendo um engenheiro, e de pessoas que estão ali, que querem realmente construir a cidade, que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Esse projeto, então, que tem mudado a realidade de Viamão, mas eu quero também perguntar aí para ti, quem é André Pacheco? Agora eu vou te escutar. Eu não vou rotular. Senta pra trás aí, Marquinhos. Eu vou comer um sushi agora aqui, que eu não vou dar características dele. Eu vou deixar as pessoas caracterizarem ele. Eu vou falar de fatos, tá? André Pacheco é um cidadão que era conhecido aqui no centro, tão somente aqui no centro, né? Foi presidente da CIV, era dono de uma imobiliária, entrou de vice do Bonato. Quem conheceu ele nos bastidores era o bonachão, né? Eu não tinha ruim pra nada, eu nunca tava de mau humor, era um cara que parecia. E aí é que a gente costuma dizer, né? A gente ficou pra nós a imagem de quem colocou ele foi vocês, e então vocês estavam juntos, vocês só não se acertaram nos valores. É o que a população compra pra si, né? Porque aquilo que eu falei anteriormente, que pro político do mal, político ruim, o que mais vale é que a população não tenha conhecimento. Então, todo mundo sendo igual, ok, eu continuo roubando e vai ter político sempre, então tá todo mundo no mesmo barco. Então, André Pacheco, esse bom moço, né, transvestido de outras coisas, mas ali aquele bom moço, o vice-prefeito naquele momento, né, mas que não tinha nenhuma atitude ainda, porque era só vice, então o prefeito era o Bonato, é um cara muito centralizador, é um cara que no mandato dele sempre foi centralizador, sempre as decisões passaram por eles, não que ele não discutia com os secretários sempre tiveram papéis fundamentais, mas as decisões, até porque a responsabilidade era dele, ele não abria mão disso, né? Então o André Pacheco, a princípio, era o bom moço. E toda a prefeitura, ela pode ter duas formas. Ou a gente coloca um gestor que conhece demais a prefeitura e que vai ser o centralizador das decisões, ou a gente não acha essa peça e coloca um cara que não tem todo esse conhecimento, mas cercado de pessoas que têm esse conhecimento técnico e que vão auxiliar. Aí esse cara precisa ter caráter. Esse cara é o bom moço, talvez o político que tenha voto, mas ele precisa se cercar de pessoas qualificadas, mas esse cara precisa ter caráter. Porque a caneta é dele, correto? Aí o que se fez naquele período quando a gente decidiu, André Pacheco, eleito, que ele hoje bota o prefeito mais votado da história de Viamão? Sim, mas ninguém nem te conhecia lá na Santa Isabel. Ninguém nem te conhecia na Augusta. Ninguém te conhecia na Viamão. A realidade é porque isso é efeito da gestão do Bonato. Tanto é que ele é tão irrelevante. Ele fez parte, ele é tão irrelevante, a pessoa dele, que tinha tudo para ser relevante, ele é tão irrelevante que até hoje as pessoas acham que foi o Bonato que foi afastado. Ele era tão irrelevante que as pessoas mandavam no Facebook lá do Bonato e diziam: pô, prefeito, e aí? Quando ele estava de fora. Então, aí tá o que eu tô te dizendo. Quando tu não tem a capacidade ou a experiência, tu te cerca de pessoas técnicas e tu tem que ter caráter. Aí qual foi a história e a narrativa desse grupo que assaltou a prefeitura de Viamão? Qual foi a narrativa deles? O Bonato queria mandar. Então, deixou o grupo dele lá para mandar. Então, vou relembrar vocês. O Bonato sai, quem é que sai junto com ele? Eu. Né? Se eu era o braço direito do Bonato, eu tinha que estar lá dentro, né? Se era essa a ideia de roubar, se era a ideia de, né? Que isso que as pessoas sempre entenderam, eu saí. Se deixou o André fazer o seu governo. O que precisa deixar muito claro é que a gente desenhou uma cidade, Thiago, assim como a gente desenhou hoje. E esse desenho de cidade, esse projeto de cidade, ele independe das pessoas. E aí que está o segredo da coisa. Ela não pode depender de ti, Thiago, porque se tu morrer, acabou o projeto.
Ele não pode depender do Marquinhos, porque se acabar o Marquinhos, acabou o projeto. Então a gente desenhou uma cidade com conceitos. Até porque o projeto é maior que o líder. Conceitos basilares, né? Tipo, isso não pode, isso a gente vai tocar, o nosso olhar é para isso. Então quem sentasse ali tinha que tocar este projeto. Autonomia, claro, de escolhas, bom, eu vou asfaltar, mas a rua tal eu vou, né? Isso é normal. Quando assume o André Pacheco, o nosso grupo de gestão, o nosso partido político a gente sempre cuidou de fazer pesquisas, não pesquisas eleitorais, mas pesquisas de gestão, para entender o que a população do bairro, para entender se a educação estava indo bem, se a gente precisava melhorar, se a gente precisava melhorar a questão das faltas, se precisava melhorar a questão da saúde. Quando o Bonato sai do governo, o Bonato tinha mais ou menos 66% de aprovação, 67% de aprovação da cidade de Viamão. Em menos de um ano a gente faz uma pesquisa, o André cai para 45%. São 20% de queda em um ano. É demais, né? O Bonato e esse grupo de gestão, inclusive o André Pacheco, né, ao ver essa pesquisa, chegam para mim e dizem: Rafael, eu preciso que tu me ajude a tocar o governo. Pela tua experiência com a Câmara, pela tua experiência ali de bastidor, né? Eu não queria voltar, Thiago. Eu não tinha interesse mais, porque a minha mãe me disse um dia e eu tenho isso muito claro, alguns ensinamentos que a minha família me deu, que não é a minha cadeira e não é a minha caneta. Eu não sou, aliás, não sou eu, é a minha cadeira e a minha caneta, porque as pessoas te respeitam pelo teu cargo. Elas não respeitam pelo que tu é. E às vezes a gente se ilude ali dentro daquela Câmara de Vereadores, dentro da Prefeitura, a gente acha que é poderoso, que a gente tem. Não. Sai de lá para te ver se não te abandonam. Sai de lá para ver se não te respeitam. Então a minha mãe um dia me disse, tinha um funcionário da época do Alex, passou vendendo picolé, e a minha mãe disse: olha, ele era grandão na época, não que desmereça vender picolé, não, nada disso. Não desmereço nada, porque o cara estava trabalhando, né? Mas eu digo que aquele poder que ele tinha, se ele não tem a consciência, a tranquilidade de ser um homem, olha, eu sou trabalhador, não mudou nada a minha vida, eu tenho que seguir, a gente entra em depressão, a gente, né? E eu tinha isso na minha cabeça, e eu fiz essa transição, né, quando eu saí da prefeitura, de ter essa tranquilidade. Não, cara, não era... Porque o teu telefone toca 300 vezes por dia, começou a tocar 10, começou a tocar 15. E aí tu começa a ter que te reorganizar na tua vida. Tu começa a ter mais tempo para ti, para tua família, para tua vida social, né? Mas é uma transição. Só nesse podcast aqui, o meu... O do Thiago deve ter tocado. E é assim, né? É uma realidade nossa, né? Entendeu? E aí tu não tem vida, né? Isso, verdade. A gente não consegue ter uma vida tranquila, porque a gente sabe que tem gente nos olhando a todo momento, não que a gente vai fazer algo de errado, mas aquele exagero que a gente faz às vezes, tomando uma cerveja com os amigos, aquela questão, a gente tá sempre sendo olhado. Eu costumo dizer que a política, ela é uma cruz. A cruz é uma exposição. Estão vendo toda a tua nudez, tudo aquilo que está acontecendo, e vão te tocar pedra. De qualquer maneira, fazendo ou não fazendo, vão te tacar pedra. Não, uma vez até foi um político, um dos que eu mais menosprezo dentro da política de Viamão, e essa frase ele disse certo, que a política, ela te deixa nu. Diferente de uma empresa privada, na política tu estás completamente exposto. E aquilo que tu é. Né? Claro, quem te enxerga de verdade, né? Porque tem, que nem a gente falou, lá, o cara lá da não sei da onde, que nem sabe quem tu é e foi na onda dizendo que é ladrão. Mas na política ela te expõe como ser humano, né? Como um todo, né? Porque tu é testado em tua família, em vários momentos, em várias decisões que tu toma, em várias atitudes que tu tem, tu é colocado em exposição a todo momento, Então, quando eu falo daquela pessoa ali, que nós estamos citando, o ex-prefeito André Pacheco, eu volto para a prefeitura, vou dar só um breve relato, eu volto para a prefeitura, eu tenho... Aí esse grupo de gestão, ele, o Bonato, disseram: olha, nós vamos fazer uma nova pesquisa em 3 meses, para a gente ver se a gente conseguiu melhorar, se a gente conseguiu estancar a queda, que chama no mundo das pesquisas, ali quem conhece, é a boca de jacaré, porque eu estava assim e agora eu estou assim. E a gente precisava fechar aquela boca de jacaré, ou seja, não é mais crescer, mas zerar a queda. Se eu tinha 36, daí ficar com 36, se eu tinha 30, entendeu? Eu volto em 3 meses, eu reorganizo, eu vou sendo com muita dedicação, porque aquilo é o desafio. E eu estava sendo testado porque só voltou eu.
Ou seja, tu é bom ou tu não é. Não tinha outra mudança ali, ou tu tinha que ser bom naquilo, e foi uma das vezes que eu mais me testei, né, da minha capacidade. Eu fui para dentro da prefeitura, era 10, 11 horas da noite, pedia pizza, a gente fazendo, reorganizando, fazendo uma pasta de cada secretaria, Thiago, e eu fiz isso para os secretários, eles entrarem realmente para dentro da sua secretaria, de entender quantos funcionários, hora extra, gasto, quanto de luz, de água, o que a gente tinha investido, o que a gente deixou de investir, e dei metas. Eu dei uma pasta com o histórico da secretaria, com todo o conhecimento e, no fim, uma meta. Para todos os secretários eu fiz isso. E a gente entrou, reorganizei a questão das obras, de gerenciar mesmo, até por conhecer, que ele não conhecia naquele momento. E aí eu estou dizendo, neste momento ele não fez nada, neste momento ele só estava com incapacidade técnica. Neste momento ele só era incapaz de gerenciar a prefeitura naquele momento. Eu entro, faço essas mudanças, não era eu só peguei o Thiago, que era lateral, e botei na lateral. Peguei o Thiago no Marquinhos, peguei o Thiago, ele era atacante, botei no ataque. Só, não era eu. Era usar as pessoas certas nos lugares certos. A gente faz a pesquisa e, para nossa surpresa, tinha se aumentado 10%. Gestão, Thiago. Não era mais dinheiro, não era nada, né? E nós já estamos em maio de 2019, é isso? Não, 18. Maio de 2018. E aí tem um ponto crucial nessa história. O Bonato é um líder político, ele é respeitado no nível estadual. E lá a gente existe um negócio chamado Grampal, que é o consórcio das prefeituras aqui da região metropolitana, que é um consórcio para fazer compras grandes. As prefeituras entenderam que se nós se juntarmos, comprarmos 1 milhão de medicamentos, a gente paga mais barato do que cada um comprar 100 mil. E lá, todas elas têm um presidente, tem uma estrutura de licitação, tem uma série de coisas. E lá, o Bonato tinha, na negociação dos partidos, tinha ganhado uma presidência. Um dos anos era do Bonato. E o Bonato negociou, não, eu não quero no meu ano, não preciso. Mas eu acho que no Viamão precisa ali no ano de 2018. Por uma questão até do projeto, como estava avançando, acho que uma visibilidade da cidade, etc. E era o André. Aí que tá a jogada da questão do poder. Se ele é todo esse centralizador, se ele é esse cara que é sedento pelo poder, por que ele cede a todo momento? Por que ele não foi candidato em 2018 a deputado estadual, sair eleito... A recém saiu no governo em uma gestão. Por que não foi a reeleição em 2018, em 2016? Entende? E aí ele cede esse espaço pro André e ali começou o problema. Porque o André se deslumbrou. Lá na Grampal. Era um balcão de negócio, né? Chega lá, empresário de tudo que é jeito. A gente sabe, se tu não tem caráter, ética, se tu não tem bases familiares, ou seja lá o que for, é muito fácil de se deslumbrar. O mundo que te apresenta, ele é... E ali começou, Thiago. Começou a... Pois é, preciso trazer essa empresa. Tem um produto fantástico. Não, mas esse produto a gente já tem na prefeitura. Né? Pois é, mas eu tenho que trazer essa tinta aqui para pintar os muros. Não, mas eu tô dando exemplos, é claro, né? Preciso deixar claro aqui. Sim. Não tô sendo específico e, né, tô dando um exemplo, uma analogia. E como eu conhecia a prefeitura, eu ia lá e pá, não dá, né, cara? Porque já tinha isso lá dentro. E aí começou a ter movimentos diferentes com pessoas, né, que ele mesmo falavam que eram bandidos, que ele mesmo dizia que não queria perto, começou a se aproximar da prefeitura. Começou a jantar com essas pessoas. Começou a almoçar com essas pessoas. Não que não possa, mas que interesse que nós temos aqui? Qual é a diferença, né, de que tu fala pra mim que o cara é bandido e tu tá jantando com o cara? Né? E nesse meio tempo, o rompimento político que teve, ele foi exatamente preciso tirar o Rafael daqui de dentro, porque o Rafael é uma pedra no meu sapato. Tá travando? Tá travando. Isso muito claro. E eu deixo muito claro isso aqui, eu não tô passando de bom moço não, gente. A gente teve um rompimento dentro da prefeitura de Viamão. Eu fui para uma guerra, RBS, 5 vezes cada um apareceu na RBS, mas o Ministério Público não me afastou de lugar nenhum. Ele baixou a prefeitura inteira para pegar todos os meus processos e achar um erro meu. Eu não tenho nada. Nada. Todos os processos que ele botou contra mim, todos foram arquivados. Todos. Tem 1 ou 2 agora que eu estou terminando que já vai ser arquivado também.
Eu não tenho dificuldade de dizer que eu tenho, que ele me disse que tinha uma quadrilha lá dentro, que etc. Nenhum. Ao contrário dele, que foi afastado, pegou gravações, todo mundo teve acesso às gravações, um absurdo. E hoje esse cidadão está indo em podcast. Que nem nós aqui, Thiago. Eu fiquei indignado, falou em nós ainda, Marquinhos. Mas aí é que tá, Thiago. Aí vamos entrar agora no que a cidade quer ouvir. Vamos falar de futuro e vamos falar de presente. Ele foi num podcast. É normal para todo mundo ser entrevistado, pode falar. Só que tem uma diferença, Thiago. Eu tô aqui, tu tá aqui, o Marquinhos tá aqui, nós vamos sair na rua aqui. E nós estamos em Viamão, nós conhecemos Viamão. Nós estamos se entrevistando aqui, os três se conhecem. Foi entrevistado por um gordinho que eu nem sei quem é. Não faço nem ideia de quem é esse cara. Né, que agora tá aí se lançando e falando um monte de coisa. Nas perguntas que ele faz pro André Pacheco, ele fala: os caras te ferraram. Tu nem conhece o Viamão, meu amigo. Tu perguntou se Viamão tem McDonald's, perguntou se Viamão tem uma UBS na Augusta. Sabe por que o André foi lá no teu programa? Porque ele não teve coragem de Viamão, porque ninguém quis ouvir ele, cara, porque ele saqueou a nossa cidade. Tu entende? Essa é a diferença. Tu foi lá no teu programinha, porque a gente sabe como funciona esse programa. Vai lá e olha a prestação de contas da campanha eleitoral do André Pacheco, que tá lá 15 mil para Diego Trindade. Diego Trindade é o entrevistador do André Pacheco. Ele montou um programa para ele para vir falar, porque ele não tem coragem nem de vir aqui debater com a gente. Olha, e eu digo assim, ó, eu não sei se o Marquinhos chegou a ver, mas quando passaram para mim, um eleitor mandou para mim. Um eleitor meu mandou para mim, né? Porque Thiago tá ali que os vereadores de Viamão tudo comprado, entendeu? E tu tá na base do governo, tá comprado também. Eu te conheço, mas eu não entendi qual é que era dele. Aí eu falei assim, não, mas deixa eu ver esse negócio aqui. Aí eu fui olhar, Marquinhos, tava lá referente às contas dele. Deve 17 milhões. E aí o cidadão teve a oportunidade de trazer esclarecimentos referente às contas, que estava errada, que o Tribunal de Contas do Estado estava equivocado. Ele ficou mais de meia hora batendo no ex-prefeito Bonato. Eu fui um dos que subiu na tribuna e tive todo o respeito de falar com ele, pela pessoa que ele é, pela conexão que a gente teve. Mas ali não tinha nada pessoal, ali era sobre o dinheiro do povo. Cadê o dinheiro do povo? Cadê o dinheiro do povo? Aí ele diz... Aí eu tenho uma equipe técnica, eu tenho um advogado no meu gabinete. Eu tenho pessoas responsáveis ali. Nós entramos em contato com o Tribunal de Contas do Estado, nós mandamos e-mail para saber como é que era feito todo o processo das contas. Aí falaram que aquilo ali foi algo político. Algo político. Se chegou as contas para mim votar, eu tenho que julgar. É minha prerrogativa, é a nossa prerrogativa. Verdade, e fica também explícito ali, né, que, cara, se qualquer cidadão de Viamão, que entende um pouquinho de política, tivesse a chance de estar ali para votar, uma conta que foi rejeitada por um órgão técnico. Um órgão técnico? Um órgão técnico. Chegou ali e rejeitou as contas dele. Tu bota o cara que conhece um pouquinho de política, que vive o município, viu todos aqueles escândalos na época, que nem, cara, eu me lembro, eu trabalhava numa metalúrgica naquela época. E, cara, dentro da empresa, todo mundo sabe que eu era de Viamão, né? Ó, tá a cidade lá, ó, estão metendo a mão. Ô, Marquinhos, aí, ó, Viamão, no jornal, mandando a reportagem. Meio-dia a gente almoçava num refeitório gigante, assim. Só dava Viamão, só dava Viamão. E Viamão já tem esse rótulo, né, de cidade violenta, periférica. E os caras, ó, mais uma roubalheira em Viamão. O cara era piada, o cara era chacota. E aí, cara, tivemos a chance de reprovar uma conta que foi reprovada por um órgão técnico, não tem nada pessoal nessa parada. E outra coisa, não foi somente os vereadores da base, teve vereadores que são do centro ali também que reprovaram as contas dele. Está ali, um órgão técnico do Estado reprovou as contas dele e disse que foi um jogo político. Não, e aí bota todos os vereadores no mesmo bolo, os velhos, os novos, dizendo que tá todo mundo ali mandado. Mas o que eu falo? Mandado. Esse foi o erro dele. Se o problema dele é pessoal, ele que resolva, mas não bota o nosso nome junto. Não, mas, Thiago, o que eu falei lá no início da nossa conversa? Que o político sem caráter, ele quer o quê? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Que todo mundo é jogo político, né? E eu volto a dizer e falo, não tem dificuldade nenhuma de falar. Eu acusei ele e tudo que eu acusei ele foi provado. Todos os itens.
Todos os itens foram denunciados pelo Ministério Público. Foi pego ele comprando testemunha. Foi pego a empresa do ex-vereador dentro da prefeitura em conluio com ele, depositando. Se tá, agora a justiça vai condenar. Ele vai ter todos os prazos, todos os meios legais, mas é o que está escrito lá. Acusação do Ministério Público. Aí vamos lá, vamos ponto a ponto do que aquele rapaz falou, do que esse cidadão André Pacheco falou lá pro Gordinho. Eu não tenho processo nenhum, foi tudo arquivado. Eu dou o número dos processos aqui se vocês quiserem. Processo. Ele tem... Aqui, acho que eu vou até fazer a conta pra gente não errar, Thiago. Enquanto eu fazer a conta, é bom deixar bem claro aqui que eu acredito tanto a minha posição quanto a do vereador Marquinhos. Eu não tenho nada contra o ex-prefeito André Pacheco, nada pessoal. Não temos nada. Né? Eu trabalhei na gestão dele, assim como estive ali no governo, certo? Mas se chegou algo para nós, é nossa responsabilidade fazer o quê? Justiça, porque a gente não está ali pelos 20 que estão lá dentro, ou para o ex-prefeito ou para o prefeito. A gente representa a população, entendeu? Então é deixar algo bem claro aqui, né, que não tem nada a ver com a pessoa, e sim com aquilo que a pessoa fez enquanto estava na gestão. Isso aí. Thiago, Nada então, pessoal, né? Só para vocês terem noção, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 e um quinto que está na vara de organização criminosa de Porto Alegre, na questão de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Nos comentários, quando aqui sair esse vídeo nosso aqui, eu vou botar os números dos processos. E aí o cidadão, porque é aberto, aí o cidadão vai lá e confere lá ele como um réu, porque ele diz que ele não foi citado, talvez não tenha sido citado, mas tá ali réu de processo em lavagem de dinheiro, réu de processo em indenização, e mais os da prefeitura, que hoje, eu não vou dar números aqui, porque eu não quero ser injusto, então, o que é certo, o que é justo, eu não vou dar o número exato do valor que ele deve, mas se me chamar aqui na próxima, eu já venho com esses números, porque a prefeitura entrou com uma ação contra ele, né, com um valor absurdo para ele repor o erário público, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele foi lá no Gordinho, lá de Porto Alegre, que ninguém conhece, que ele falou, pagou 15 mil lá para fazer o programa. Como assim pagou 15 mil reais? Tá lá na prestação de contas dele, Thiago. Tá lá, bota o linkzinho também, lá se vocês quiserem. Ele pagou 15 mil Justiça Eleitoral, prestação de contas eleitorais. Não paga nada aqui, Tu vai lá no Divulga Cande. Alguém tá pagando? Divulga Cande, não, nem sushi eu paguei aqui, nem a água. Mas aqui, ó. Eu ganhei um pãozinho. E outra, me pergunta, traz o Rony Bella, traz o... Eu só não sento no mesmo lugar que o André Pacheco, porque eu me recuso, porque daí eu me rebaixei. Mas os outros... A gente senta aqui sem dificuldade nenhuma. Alex, Boscaí, não tem dificuldade nenhuma de estar discutindo política. Isso aí, hein? Discutir política. Alô, ex-prefeito, vereador Alex Boscaini, está convidado também para estar aqui. O secretário de governo está aqui. Já pensou que baita programa? Coisa numa boa. época eleitoral, os vereadores viram aqui, os candidatos, quem já foi suplente, trocar essa ideia, cara. E é bom mostrar os lados também, lados, né? Os lados aqui no tete-a-tete. Sem aquele reduto da Câmara, que muitas vezes fica somente naquela bolha, né? Fica ali. Aqui vai para toda a cidade, Mas então, assim, Thiago, e aí 15 mil reais tá lá pago, Diego Trindade, CPFzinho dele. E esse Diego Trindade é o rapaz, esse que nós estamos falando, Gordinho, que eu tô falando aqui do programa. Poderia comprar uns equipamentos melhores. Do programa lá, entendeu? Se gravou, o que será que fez esse cara? Aquela coisa assim, ele vai alegar com certeza que não foi pro programa, que ele tá fazendo vídeos. Os vídeos do André Pacheco tudo amador, na frente da igreja, na frente não sei do que, dizendo na frente da UBS agora, falando de saúde pública. Tu acredita nisso? Tu acredita o cara é afastado pela Mahatma Gandhi, pela Lagos Rios e vai na frente de uma UBS lá de saúde pública? É brincadeira, Thiago. Você é zombar com a cidade de Viamão. Por isso que tu foi em Porto Alegre falar de política. Por isso que tu foi lá. Por isso que tu te esconde. Por isso que tu não tem coragem. Tu deveria, aquele dia que eu fiz um vídeo, inclusive, pra ti, no dia que tu foi lá falar das contas, que era o dia de tu pedir perdão pra cidade de Viamão, que era pra te dizer assim, tô fora da cidade, peço perdão, vou pra Santa Catarina, vou viver a minha vida e peço desculpa e vou começar a devolver um pouquinho do meu salário todos os meses pra vocês. Porque se tivesse hombridade, era isso que eu ia fazer.
E aí tu finge e agora te coloca numa situação de pedra, de acusador, meu amigo, falando dos vereadores que são comprados, que são mandados pelo governo, que são... E o que tu fez quando tu quis condenar as contas do Bonato aprovada? Essa eu tava presente. Hein? O que tu fez, meu amigo, quando tu foi lá fazer um conluio lá com Alex Boscaini, porque ele estava interessado nas contas dele que também tinham sido reprovadas, vocês fizeram um acertinho, contas do Bonato aprovada, foram reprovadas pela Câmara. Contas do Alex Boscaini, todas reprovadas, foram aprovadas pela Câmara. Aí tu não te lembra, meu amigo? Tu não te lembra do que tu fez? Tu não te lembra das reuniões que tu chamava os vereadores para ameaçar lá e dizer que tu ia tirar os cargos deles se eles não votassem? Só que aquela lá era outra Câmara. Aquele lá era outro público, gente. Entende? E metade daquele público foi para casa. Metade daquele público foi para casa. Então, quando tu pega e quer ir para dentro de um rádiozinho em Porto Alegre, num podcast em Porto Alegre, é porque tu não tem coragem de vir aqui em Viamão fazer isso. É porque aqui tu é corrido. Aqui tu não anda dentro da vila, a não ser quem não te conheça. A não ser quem não te conheça. Aí tu vem e fala, porque o prefeito... Eu vou citar, e aí depois a gente pode fazer mais uns 3 programas para falar sobre isso, porque tem muita coisa, Thiago. E tudo que eu falar, eu tenho documento. Bom, eu não preciso dizer, né? O MP afastou ele. Eu não estava lá acusando ninguém. E eu sou muito justo, eu nunca falei o que ele não é. Nunca disse o que ele não era. Mas aí eu pego o papel de propaganda do cara, o cara me diz, eu asfaltei 100 ruas. Eu boto gasolina hoje no meu carro e saio contigo, me apresenta 100 ruas, meu amigo. Não foi 15 ruas que tu pavimentou em Viamão. E outra, eu tô dentro da prefeitura, eu sei o que tu fez e eu sei. Então assim, eu saio contigo hoje, vamos eu e teus eleitores. Se tu tiver 100 ruas hoje, eu acho que tu te elege, porque... Ele vai ser deputado federal ou não? Não vai nem ser síndico do prédio dele, Thiago. A cidade de Viamão não é trouxa. A cidade de Viamão, ela tem vergonha na cara. A cidade de Viamão tem vergonha na cara. O trabalhador que sai às 6 horas da manhã, ele sabe que doeu no bolso dele. Ele sabe. Ele só não é mais atacado porque ele é relevante politicamente. Aquilo que a gente falou. Que às vezes as pessoas nem sabem quem é ele. E essa é a maior dificuldade, né? Porque a informação não chega lá na ponta, né, Marquinhos? Tá, por exemplo, tá aí o Marquinhos aqui que veio de uma luta, de uma comunidade, né? E, eu quero ir pra política para continuar fazendo mudando a realidade da minha comunidade, entendeu? Sendo um instrumento. Aí chega aqui e vê toda essa bagunça, Marquinhos. Vê todo esse bolo e como entrar nesse jogo aí. Eu sei que o podcast é do Thiago e tal, mas eu queria também te fazer uma pergunta. Se tu aceitaria entrevistar o André Pacheco aqui, cara. Olha, se eu entrevistaria ele... Embasado nos dados, com os processos. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Tá aí, vou abrir aí pra ele também. Pois é, cara. Vou abrir aí pra ele aí, pra ver se ele quer vir aí, né? Vamos ver. Acredito que não vem. Não vem? Eu acredito que não. Não, Thiago, como é que tu acha que ele não vem, cara? O cara tá subindo num carro de som e pedindo voto no meio da vila. Tu acha que ele não é corajoso? Se ele não é corajoso, ele é senil. Bom, aqui porque ele tá aberto, é candidato a deputado, ele é candidato a deputado federal, o cara consegue. Eu tava em Santa Catarina, fugido. Eu tava sumido da cidade. O cara colocou à disposição. Ele tá lá, dizendo, e ele, como é que ele diz? Eu estou me colocando à disposição de Viamão. Viamão disse assim, vai ter que dizer assim dia 2, obrigado. Nós não queremos. Obrigado, tu já nos ferrou. Muito obrigado. Porque o cara, que nem eu disse, ele é tão ruim que ele não tem relevância, que tu disse, cara, ele teve a chance de ir lá e dizer, isso não é verdade, isso não fiz, esses números aqui estão enganados, isso aqui não é. E o que aconteceu? A vida desse cara é falar do Bonato. A escada da vida dele é falar do Bonato. Ele tá gastando a campanha política dele falando do Bonato. Tu sabe que isso eu percebi. Em vez de estar mostrando o projeto para a cidade, só tem atacado, né? Não vou dizer adversário, porque adversário ele acaba sendo do mesmo nível, do mesmo tamanho, né? Mas essa é uma realidade. O que a gente vê hoje aí parece que estão utilizando esse palanque político aí para atacar e não para falar sobre um projeto de cidade, né? Mas é uma estratégia do político, né, Thiago? Quando tu é muito mais relevante que eu, vou ser o teu opositor para ver se eu ganho o mesmo tamanho que tu. É uma estratégia da política, né? Só que ele não consegue, e não tem como. Aí vamos fazer uma coisa que interessa ao público, interessa ao povo, né?
Quanto que foi nessas primeiras contas, Thiago? Porque a gente tá falando só do primeiro ano de mandato dele. Nós não falamos do que restou, porque ele não terminou o mandato dele, né? Graças a Deus. Mas o restante do mandato dele. Quanto tu falou? 17 milhões? 17 milhões. O que dava pra fazer nessa laje, Marquinhos? Muita coisa, né? Hein, Marquinhos? O que dava pra fazer Estalagem, aqui na Minuano, Esmeralda, Viamópolis, Thiago? Hein, Thiago? Dava pra construir uma escola infantil. Uma? Não. Calma. Uma escola infantil e tem algumas ruas que precisavam ser pavimentadas lá. Thiago, e a mãe de família, o que ela podia ter na vida dela, mudando na vida dela? Com certeza. Isso daí dá em torno, mais ou menos, um pouco mais de 17 quilômetros de pavimentação. Thiago. E aí a gente precisa trazer para a realidade do cidadão, porque é o carinha aí, carinha. Não é assim? E aí, carinha? Não é aí, carinha, cara. Eu quero resolver a minha vida. As pessoas, elas precisam entender uma coisa, Thiago. O político não tá ali para dar tapinha nas tuas costas, velho. Porque na hora que tu tá sofrendo dentro de uma UPA, de um hospital, ele não tá contigo lá. É verdade. Né? Na hora que tu não tem emprego, ele não sai contigo para procurar emprego. É verdade. Então o político, ele tem que resolver a vida das pessoas. Dentro do possível, é claro, porque ninguém vai fazer mágica, mas as pessoas vão entender. Aí tu tem um político deste nível que nós estamos falando agora, com esta responsabilidade com a cidade de Viamão, porque o cara não tem nenhuma responsabilidade no momento que ele faz tudo isso e ainda volta acusando todo mundo que tirou ele de lá, porque os vereadores me tiraram, me caçaram, me derrubaram as minhas contas. Foi tu, Thiago, que sumiu com esses 17 milhões? Negativo. Foi tu, Marquinhos? Foi tu que colocou ele naquela posição lá? E eu tive uma indignação nesses dias, quando chegou pra nós ali, foi uma indignação total. Eu até confesso que pra mim esse vídeo não chegou, não sei onde é que tá no YouTube, no Instagram. Nem... Essa parte desse vídeo não chegou. Lá no fundo da vila, lá com as pessoas. Só que, verdade. Só que a gente, cara, fica meio assim, né, de botar todo mundo no mesmo bolo, é o que a gente já vinha falando lá no começo da entrevista, né? Porque a gente viu que da parte desse cidadão, ele era mais pessoal. Entendeu? E aí ele colocou nós como pessoas responsáveis e ainda falou né? Que a mando de um assessor do prefeito, no caso seria o Rafael Bortoletti. Deve ser. Né? Que o Rafael Bortoletti manda e desmanda. Não, o Rafael Bortoletti não manda e desmanda. O Rafael Bortoletti, desde que nós conectamos com o governo, ele sempre foi muito respeitador quando for falar dos vereadores. Ele respeita os vereadores. Nem tem aparecido lá, né, Thiago? Não tem aparecido. Não. E quando vem falar com cada um dos vereadores, há um respeito. Né? E perguntando se tem agenda, se pode conversar, se não pode conversar. Para mim tem sido dessa forma. Vocês têm um mandato, Thiago. Vocês com têm certeza, nós têm representatividade. E é recíproco, porque nós somos representantes do povo e nós também entendemos, entendeu, das dificuldades que tem o governo, das lutas que tem, de tantas demandas, e a gente sabe o tempo, a gente sabe dialogar, a gente sabe esperar, mas é tudo uma reciprocidade, entendeu? Aí diz que manda e desmanda na Câmara e faz, acontece. Não é assim, a gente faz parte de um projeto. E quando vem algo para a Câmara é discutido com esses vereadores. Nós mesmo, algumas questões que vêm até nós levamos para o Executivo para resolver. Entendeu? Que não precisa ser levado também muitas vezes na mídia ou ser exposto, porque é resolvido nos bastidores também. Eu algumas vezes já mandei para o Rafael, recebi isso aqui, é verdade, ele vai verificar, mas já foi orientado para não ser. Entendeu? Então é dessa maneira que nós temos tratado e esse senhor tem faltado com a verdade. De fato tem faltado com a verdade. Mas deixou uma deixa aqui, tá aberto para todos aqui, quem quiser vir aqui, entendeu? Trazer seus esclarecimentos, conversar, dialogar, o podcast está aberto. Traga os 21 vereadores, será que vem? Também, né? Legal, né? Tá aberto aí, tá aberto. Mas eu acho que o debate, ele... E aí, até pra não tornar isso aqui, aí eu vou dar o meu pitaco para não tornar isso aqui, aquilo que a gente tá falando disso, mais do meio, todo mundo igual, né? Acho que a gente não pode jamais deixar todo mundo ser igual, porque ninguém é igual. Todo mundo tem suas diferenças, as suas caminhadas, seu histórico, suas conquistas, suas fragilidades. A gente não pode tornar isso aqui um papo de sabe, todo mundo igual, aquela brincadeira. Não fala mal de Tito, não fala mal de mim. Acho que isso aqui tem que ser, Thiago, verdade, nua e crua. Verdade. Verdade, nua e crua. A população, quando eu fiz... eu vou ir, mas tu não toca no assunto Não, entendeu? Porque senão daqui a pouco a gente corre o risco de ser tudo aquilo de novo. É aquele bate-papo descontraído, risadinho. O cara não me deu uma botada na entrevista, vou ser legal com ele. Não. O que a gente tem que ser aqui, Thiago, e o que a gente não, talvez, pela instituição que tu representa, a Câmara de Vereadores lá, talvez tu respeite, talvez tu tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Aqui tem que ser nu e cru, cara.
Entende? A população precisa entender o que realmente acontece, porque senão eu vou lá, pago um gordinho, faço uns videozinhos, né? Pergunto se Viamão tem McDonald's, porque não conhece, porque não sabe. Aí é muito fácil ser entrevistado assim, né, cara? Aí é muito fácil. Aí fica assim, fizeram isso contigo. Mas te tiraram do cenário político, então. Era 5 gordinhos entrevistados. Mas olha, fizeram isso contigo, André. Tadinho de ti, só faltou ele dizer isso. Sabe? E aí, Diego, isso aí, é verdade. Que daí ele é machão, né? Daí ele fica aqui batendo na mesa. Cara, na hora que tu teve que ser essa pessoa que olhasse pra câmera, que chegasse pros vereadores e dissesse, olha, eu fiz isso eu não fiz. Isso tá errado, isso tá certo. Tu preferiu ir lá acusar a mesma coisa que tu foi agora pra rádio, falar um monte de bobagem, um monte de inverdade, que nem eu vou citar apenas um ponto. Ele diz lá, o Rafael, ele não fala meu nome, né? Até me senti desprestigiado. O vídeo dele, achei que ele ia citar meu nome, não sei se ele já tomou tanta bordoada de mim que ele já arregou. Mas eu acho que... Aí ele fala, o assessor, ele fala... Não, eu tô vendo, né, Thiago? Já comeu a caixa inteira. Comeu a caixa inteira. Rafa Sushi. Hein? Não é o Rafa aqui, né? Não é mesmo. Aí ele arregou porque... Ele não fala meu nome, cara. Mas ele diz o seguinte: quando tu era lá empresário, lá de uma empresa que tu virou sócio do Bonato, sim, tu botou uma empresa de licenciamento ambiental, não licenciou um negócio, Thiago. A gente errou no negócio, a gente achou que, conhecemos a prefeitura, dá pra entrar nesse ramo, contratamos técnico. Não conseguimos, um mundo completamente diferente para nós. Era um mundo diferente. As maiores empresas já têm seus escritórios, etc. Não deu certo. Aí teve um estudo que a gente fez, que era um estudo de impacto de vizinhança. Quem conhece o setor técnico ali da prefeitura sabe que é o setor mais banal. Quando tu resolve botar algo, tu faz um estudo para dizer o que vai impactar naquela vizinhança ao entorno, se vai ter trânsito, se vai ter barulho, se vai ter fumaça. Porque tudo isso tu vai ter que mitigar depois. Se tu vai ter trânsito, vai ter que fazer alguma coisa para mitigar, para diminuir aquele impacto na vizinhança. Eu estudo primeiro, e esse estudo, ele entra na prefeitura, ele entrou assinado por uma técnica, mestre em ambiental, etc. Entrou aquele estudo, demorou tanto, Thiago, mas tanto, Thiago. Tanto? Era um estudo que em torno de 2 meses, 3 meses... Tá resolvido, era 9 meses. 9 meses. Eu volto para a prefeitura lá, a pedido dele, daquela história lá da pesquisa. Eu saio da empresa, até porque não tinha dado certo. Eu vendo a empresa, não quero mais, nem vendi por nada, porque não tinha, né? Não deu certo, né? Venho para a prefeitura. O estudo continua rodando com todos os técnicos. Vai para o conselho das cidades. Vai para o grupo de técnico de impacto de vizinhança, que inclusive tem vereador. Tinha o falecido Dr. Nilson, saudoso Dr. Nilson. Tinha o Passarinho, tinha tantos outros ali da cidade que envolvidos. Tinha a nossa engenheira Marlies, que é uma pessoa de extrema seriedade dentro da prefeitura. Tudo isso passou. Eu volto para a prefeitura, eu sou o secretário. Passou mais 6 meses, Thiago. Eu de secretário lá, não. Chegou para mim a certidão, para mim assinar daquele estudo. Aquele lá que eu te falei que dava 2 meses. Eu assinei, né? Liberei aí ele de má fé, uma atitude de covarde. Pegou minha assinatura, foi lá pra frente da TV, olha aqui, ó, tráfico de influência. Quando eu tô te falando que demorou mais de 1 ano e meio para aquele coitado lá ter a certidão. Quando eu já não tinha mais empresa, quando eu assino como secretário já não tem mais empresa, quando eu assino por secretário passou por todas essas pessoas que eu estou te falando, pessoas públicas, técnicos, engenheiros. Aí ele denunciou junto com um monte de coisa no Ministério Público. Em 2 meses estava arquivado, Thiago. Não se encontrou absolutamente nada. Aí o que ele faz? Ele vai de novo pro podcast do Gordinho para falar disso. Mas não é gordofóbico? Não, é porque eu não sei. É porque eu não sei o nome dele. É Diego. É porque eu não sei. Eu sinto que eu achei uma graça ele, cara. Um cara que nem conhece a nossa cidade. Porque hoje em dia tá fácil, né, Thiago? A gente tem aí um jornalista, um pseudo-jornalista na nossa cidade. É um cara que às vezes tá lá em Santa Catarina, vivendo a sua vida e falando, porque isso, dando palpite, né? Isso realmente é lamentável, secretário, né? Tudo que aconteceu na nossa cidade. E foi bom trazer o teu esclarecimento para nós aqui, né, diante de tudo que aconteceu. E como tu disse, poderia estar falando mais uns 2, 3 podcasts que já passou de 1h30 nós falando aqui já.
né? E parece que é tão rápido que está passando o tempo. Mas acredito aí que também nos próximos podcasts a gente vai falar das coisas mais positivas da cidade. Isso que é importante para trazer esclarecimento para as pessoas, né? Tem muita coisa boa, né, acontecendo na cidade. A gente acaba uma guerra de narrativas, né? E é necessário que algumas coisas, alguns pingos no is venham se colocar. Tem duas guerras, tem guerra de narrativa e todo ser humano tem a sua narrativa. Até quem mata tem a sua verdade. Até quem rouba tem a sua verdade. Mas existe uma coisa chamada fato. E aí a narrativa ela passa longe de ambos. Entende? Existe a minha narrativa, existe a tua narrativa. Acho que até quem dá um tiro em alguém diz que tem razão para aquilo. Razão porque, né? Até quem matou aquele, se tu perguntar pro cara, ele teve uma razão. Agora existe uma coisa chamada fato. Existe uma coisa chamada documento. Existe uma coisa chamada matemática. E isso não existe narrativa para contar. Quem foi afastado foi ele. Quem teve a polícia batendo na casa foi ele. Quem tem que devolver dinheiro para a prefeitura é ele. E isso não é fato. Isso não é narrativa, isso não é historinha, isso não... Então, Thiago, eu agradeço muito esse espaço. Acho que tu pode me chamar quantas vezes tu quiser. Eu sou polêmico mesmo. Eu não ia estar mexendo num vespeiro que nem eu tô sempre mexendo. Se eu tivesse meu rabo preso. Não ia mesmo. Porque é o que acontece na política. Eu me escondo. Não vou falar. Os caras vão descobrir que eu tenho isso. Não. Eu falo porque eu não tenho aqui nada a esconder. Eu acordo de manhã, faço minhas orações para ir pra guerra, né? Que eu sei que lá vai ser pegado. Como é que é o estômago durante o dia? Aí, é dolorido, muitas vezes a gente pensa em cair fora, muitas vezes a gente pensa que é muito pesado para nós. Porque como tu disse, afeta a minha família. Tu imagina o que afetou a minha família, aquela história lá. Porque a narrativa dele por um ano sobressaiu, né? Ele era o prefeito da cidade, eu era o bandido que estava fora, né? Então por um ano, e a minha família escutando tudo. Se tu não tem uma família com base, estruturada, é muito ruim, entende? Tu perde todas as tuas estruturas. Então, meu estômago, Thiago, muitas vezes a gente pensa em desistir. Porque a nossa vida, né, Marquinhos? A gente vive uma vida já dura, porque é 10, 11 horas da noite, tem gente ligando, a gente às vezes, tá aqui chovendo. Eu me lembro que na época, quando eu não era nada, eu gostava de chuva. Gostava de dormir com uma chuva, com um temporalzinho. Hoje é um medo, um pavor, porque eu sei que vai dar problema na casa das pessoas, porque eu sei que eu vou ter que acordar de madrugada, porque eu sei que eu vou ter que mandar máquina, porque eu sei que eu vou ter que resolver problema. Então a nossa vida ela deixa de ser só a nossa vida, né? A nossa vida passa a ser de 260 pessoas, 1000 pessoas. Sim. Mas o importante, antes de tudo isso, né? Dessas lutas, dessas dificuldades, das acusações... É muito importante quando a gente vê a entrega de obras. Não, entrega de obra não, Tiago. Quando a gente vai numa escola infantil e vê aquelas crianças, tu sabe que vai ter um futuro, que tu sabe que aquelas crianças ali deixaram de estar nas drogas, deixaram de estar na rua, podendo ser atropelado, tá num outro, estão ali... Todas bonitinhas, todas... Tá sendo o desfile, né? O desfile que tu vê aquelas crianças felizes, tu vê elas... Alegria no olho das crianças desfilando, tocando... Isso pra mim é o mais importante, Thiago, sabe? O mais importante é tu chegar numa UPA, por mais que as pessoas estejam reclamando porque demora, eu sei porque quem tá com dor, 15 minutos é muito tempo. Mas tu saber que tu tem um lugar pra ir. Tu saber que tu tem um lugar que tu vai ser atendido, que dali tu pode estar com dor ali, mas ali tu não vai morrer porque alguém vai te atender. Em alguns momentos, com certeza, vai passar de horas ali, entendeu? Entende? Porque sempre o mais grave vai passar na frente. Com certeza. Mas isso aí, Thiago, isso aí é o que sempre faz a gente estar ali dentro. Sabe? É o que não dá energia. Né? Tu sabe que isso eu tenho colocado muito para nossa equipe, para o pessoal que trabalha junto conosco, a gente não vendeu algo tipo, aqui tu tem um trabalho de tal hora, tal horário. Não, tu tem um propósito aqui. Se não tiver ligado ao propósito, nem adianta vir pro game. Porque quando a gente leva como propósito, se torna mais leve. Se torna, por mais que tenha as dificuldades, os pesos, as acusações, mas no outro dia tu acorda sabendo que tu tem um propósito a cumprir. Tu tem um objetivo, né, de poder construir a cidade, querer criar relações para mudar a vida das pessoas, né? E é o que a gente tem visto na cidade de Viamão. E pensando nisso, já para a gente ir para o encerramento aqui deste programa, nós lançamos aqui na data comemorativa da cidade, nos 281 anos de Viamão, Eu Amo Viamão. Nosso gabinete, nossa turma, não, por quê? Porque por muitos anos nós ouvimos Viamão, a cidade dormitório, essa narrativa, né, que no passado era um fato e que agora tem mudado essa realidade. Porque a gente só ouviu as pessoas falando mal da cidade. E eu acredito muito no poder das palavras. As pessoas acordam e começam a falar mal da cidade, mal da sua rua, mal de tudo.
Tá tudo errado e a grama do vizinho é mais verde. E aí, pensando nisso, nós criamos isso aí. Eu Amo Viamão. Um movimento que nós estamos criando, já tem mais de uma centena de pessoas participando deste movimento num grupo no WhatsApp, onde nós estamos trazendo somente coisas boas da cidade. Porque nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade com mais potencial da região metropolitana, uma das maiores do estado, né? E que está ligada no eixo da região metropolitana. Então, nós temos aqui nós temos a nossa própria praia, ligação com a 040 que vai para o litoral. Agricultura forte. Nós temos aqui ligação com a C18 que vai direto para o Brasil inteiro. Nós temos ligação direto com a capital dos gaúchos. Então, a água, tanta coisa boa nós temos em Viamão. E muitas vezes a gente fica nessa narrativa. E principalmente o nosso povo, gente, que é herói. Um povo que acorda cedo, mais de 50 mil viamonenses, que sofre, que não abandona, e a gente vai lá no futebol, a gente vai no... E aí estão sempre ali com alegria. Por mais que sofre, os caras estão sempre... Mas que acorda segunda, cedo, sempre a segunda-feira, 2 horas de sempre a segunda-feira é uma renovação. Aquela friaca, toma chuva nas povo paradas. Guerreiro, nós temos um povo trabalhador, um povo guerreiro. E aí, Thiago, e aí é o nosso papel, e aí a gente está no meio de uma eleição agora, que ela é muito importante, não é porque a gente é político, mas ela decide a vida de tantas pessoas, e a nossa cidade que tem evoluído, ela tem agora uma chance enorme, Thiago, de mudar de patamar. De mudar de discussão. Porque a gente lá no início a gente falou que a gente numa mesa de reuniões a gente decide a vida das pessoas. E se não tiver o Marquinhos lá para puxar a estalagem, talvez eu me esqueça da estalagem. Por isso o representante da estalagem é de extrema importância, porque o cara que, nós temos 100 mil para gastar, o Marquinhos vai dizer, não, 20 vai lá para estalagem. Não, eu preciso levar alguma coisa pro meu povo lá, eu preciso resolver aquele cano, eu preciso... E lá no governo do estado, quem é que a gente tem hoje para representar a gente? Não temos ninguém. Há mais de 30 anos. Então, a gente chega... Que inacreditável, né? A gente chega agora... 260 mil. Um eleitoral gigante, ter na história, cara. Cidades menores tem deputado estadual, federal, entendeu? E aí a gente chega agora para uma eleição olhando para quem pode nos representar, Thiago. Para quem tu daria teu cheque em branco hoje? Para quem? Né? Para os guris, que nem em Viamão mora, o deputado estadual nem em Viamão mora, que tem feito campanha no interior e tem todo jeito, só não vem dizer que é de Viamão. Pro vereador que se veste de mulher, ele vai chegar lá e vai fazer o quê? Vai fazer live para nós? Ou para um gestor como o Bonato, que governou essa cidade, que provou que pode fazer muito, né? E o nosso voto é um cheque em branco. Olha, administra para mim isso aqui. Vai lá... E senta com o governador, hoje ele já trouxe tantos milhões de investimentos. Mais de 60 milhões, né? Saint-Hilaire, que está vindo para Viamão e vai ter um investimento de 12 milhões. 12 milhões, que são 10 do governo e mais 2 da prefeitura. Perfeito. 12 milhões de reais de investimento ali. Trazendo de volta aquele parque maravilhoso. São 1.000 hectares de terra. Quantas pessoas ali se divertiram, construíram sua adolescência ali. A gente vai trazer de novo campo de futebol, academia. Jogava bola naquela época, mas não jogava nada. Não volta nesse assunto. Lá dentro, Marquinhos. Lá no Santilhão. Não volta nesse assunto que o Marquinhos jogou bola, que não... Falando nisso, Thiago, ontem a gente estava na abertura lá do Campeonato Municipal de Viamão. Parabéns a toda a organização. Dessa vez a prefeitura fazendo parte, incentivando, estando junto com o esporte de Viamão. Olha aquele ginásio lá, cara. Nós temos um time de Viamão agora, né? Olha, é outra realidade. Ginásio, né? Que os caras chegam das outras cidades, ficam olhando, tirando foto. Mais de 7 milhões de investimento ali. 8 milhões de investimento. 8 milhões de investimento. No meio do coração da Sicília, Augusta e Isabel. Sai do centro e vai pra dentro do bairro. Não joguei lá ainda. Até então. Ainda bem, não estragou a quadra. Não estragou a quadra, ainda bem. Mas aí, Thiago, só pra finalizar, nós temos o Saint-Hilaire, nós temos aí o viaduto da 118, nós temos a duplicação da 118. Nós temos mas do governador, que veio do governador só para essa relação Bonato e Eduardo Leite. É verdade. O parque de Itapuã, que tá indo o asfalto até lá, pra gente levar turismo, porque só vai lá se não tiver asfalto, não vou pegar a estrada de chão. Sempre vou pro Porto Alegre, tive aqui Itapuã, agora não vou poder ir por dentro da cidade. Então, eu tava falando das belezas naturais, não citou a água Tarumã, nossa. É verdade, agora é foda a água, né? É verdade. É tanta coisa, tu viu só? É tanta obra em Viamão. Um dos maiores que agora eu vou pegar na placa aqui também, né? Tá faltando placa aí, tanta mas placa. Eu disse aquele vereador que um dia crítico, é um absurdo, estão querendo esconder o que não tem placa. Eu disse assim,
faz o favor para nós. Fecha o fiscal das nossas obras, porque antigamente tinha placa e não tinha obra, agora tem obra e não tem placa. Que problemão que a cidade está enfrentando agora, tem obra e não tem placa. É porque é tanta obra, meu amigo, é tanta obra que a gente não consegue botar placa em tudo. A gente nem lança, tem obra que a gente já entregou e não foi lançar. Porque a nossa prioridade, Thiago, não é política. A prioridade não é política. A prioridade é entregar a obra, é fazer alguma mudança na nossa cidade. Então, para finalizar, já me estiquei pra caramba, falo se me deixar falar. Se me deixar falar, Thiago, eu acho que é nossa responsabilidade agora, dia 2 de outubro. Daqui a 10 dias, não é chegar, alguém te dá um tapinha nas costas, não é chegar e pegar qualquer santinho no chão, é votar em quem já fez pela nossa cidade. Alguém que tem algum histórico, né? É que nem tu ir contratar alguém e tu olhar o currículo. O que o cara já fez? Quem é esse cara? Currículo, gostei disso aí. Entende? Nós vamos colocar um representante lá, a gente nem sabe quem é esse cara. Entende? Então, acho que é só a nossa responsabilidade de dizer, cara, eu quero esse cara lá na mesa de reunião, batendo pela minha cidade. Eu não quero um guri, eu não quero alguém vestido de mulher, eu não quero... E nada contra, que nem eu tô dizendo. Só que o teu papel não é esse, como representante. Ser gestor. Ser gestor é representar a nossa cidade. É ser um cara sério, enquanto o cara tá saindo para trabalhar e ter a tranquilidade que o outro já até acordou antes, mais cedo e já tá cuidando da tua cidade. Mas a cidade entendeu isso, que tem muita gente envolvida e engajada no projeto. E aí, vamos só para finalizar. Pela primeira vez na história, Thiago, a nossa cidade entendeu isso e 12 vereadores da nossa cidade. 12 vereadores da nossa cidade abriram mão dos seus projetos pessoais, de puxar alguém de fora. Muitas vezes compraram briga. Compraram briga dentro dos seus partidos, porque não é o partido, é a cidade. E pela primeira vez, 12 vereadores se uniram em prol da cidade. Pela primeira vez, os vereadores abriram mão das suas questões partidárias e disseram, não, o projeto melhor é esse. Então, assim, não é uma narrativa. É algo concreto. Eu espero que dia 2 de outubro a gente consiga estar comemorando não um partido político, não é um projeto de partido político, é um projeto de uma cidade. Espero que essa cidade eleja um deputado estadual e, se Deus quiser, lá na frente a gente vai, porque ainda não é o momento, talvez, porque a gente não tem já maturidade para isso, mas na próxima eleição já também ter o nosso deputado federal e a Viamão trocar de patamar. A gente tem que os outros olhar para nós e ter desejo de vir para cá. Ter ciúmes de Viamão. E a gente está mudando essa cara da nossa cidade e nós vamos mudar muito mais se a gente tiver um representante batendo na mesa lá e dizer, não, é para Viamão. Perfeito. Tá aí Rafael Bortoletti, secretário-geral de governo. Obrigado, Rafael. Obrigado, pela presença aí, pela tua disponibilidade. Sei que a agenda é sempre cheia. Muito trabalho, né? E também aqui o Marquinhos, vereador Marquinhos, vereador primeiro mandato, meu colega. A gente sempre esteve muito bem ali, não somente estando ali no plenário, mas os bastidores também, sempre criamos uma relação, sempre conversamos coisas voltadas à cidade, isso aí, às pessoas, né, Marquinhos? Agradeço pelo convite aí também, já ficamos abertos para uma próxima oportunidade, porque, como a gente falou aqui, a gente já falou muito, tem muita coisa ainda para falar, né? Muitos tópicos a serem abordados, e a cidade precisa dessa visão mais jovem aí, a galera tenho certeza que vai estar conectada. Agora, depois das edições, chegam os cortes, a galera tá toda no Instagram, Facebook, vai chegar esse podcast do Thiago aí na galera, e a gente está aí construindo uma cidade todo dia, trabalhando bastante, rodando a cidade de Viamão, conversando com as pessoas e entendendo que muita coisa precisa melhorar, mas muita coisa está sendo feita também. É verdade, nós estamos juntos aí construindo uma cidade melhor para todos, entendendo que o TGCast aqui, ele abriu hoje com essa questão política, mas vamos tratar de tantas outras pautas aqui. Nós vamos trazer os líderes comunitários, vamos trazer empresário, empreendedor, pessoas que estão produzindo na sociedade, viamonenses que amam a sociedade e que gostariam de ter um espaço aqui para falar, para se expor. A pauta esportiva eu tô aí também, tá? Como é que é? Na pauta esportiva, quando encerra o programa. Não. Thiago, se é pra ouvir essas bobagens, pode tomar cerveja aqui, então não vou ficar ouvindo água. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores aí, Rafa Sushi, tá uma delícia. Não, a gente viu. Tá bom demais, né? Uma caixa... Mas olha aqui, tem mais uma caixa escondidinha aqui, ó. Tem mais uma caixa escondidinha aqui. Tá bom isso aí, cara. Os guris estão esperando pra comer aqui. Olha aqui, tá tudo seguindo aqui. Tem o Rafael, o Luiz Felipe, o Vitor, o Marlon aqui junto Thiago, conosco. eu nem como sushi, eu vou ter que provar isso aí hoje. Vai ter. Rafa Sushi, parceiro nosso aí, firmou esse compromisso. Uma vez por semana nós vamos estar aqui, fazendo um programa aí pra galera aí, pros viamonenses, aqueles
estão produzindo, né? Aqueles que vão gerar algo para a cidade aí, deixando aberto também aqueles que se sentirem, né, acusados. Bom, eu quero trazer meu esclarecimento, mas vamos conversar primeiro, porque, pô, 15 mil largou no podcast lá? Thiago, Fica pra trás. Mano, que isso. Então eu quero agradecer aí. Que até porque pra ouvir ele tem que pagar 15, 20 mil, né? A seco assim não, né? Pagou alguma coisa aí? Não, mas eu Nem não sou. A seco não. Thiago louco pra pingar no bolso. Mas isso aí, ó, eu quero agradecer os parceiros aí, a Cause, a Rafa Sushi também aí, a Celfix, que estão sendo patrocinadores desse podcast chamado TGCast. E a todos que estão colaborando aqui, né? Dá um grito aí, pessoal, que tá no fundo aí. Quero sushi, hein? Quer sushi? Valeu a todos aí. Então se liga aí na próxima programação que nós vamos ter. Valeu, Rafael. Valeu, Marquinhos. Tamo junto.